Bom dia ou boa tarde, depende do horário em que nos está a escutar. Para já é um bom dia, estamos numa manhã de sábado e para nos fazer companhia hoje trouxemos a vereadora Isabel Costa, que desde o início desta semana é também a vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém. Vamos conversar com ela, não vamos falar de projetos, não vamos falar de processos, mas vamos falar também do trabalho, claro que sim. Agora, uma coisa é certa, é a primeira vez que temos uma mulher vice-presidente na Câmara Municipal de Ourém. Bom dia, Bom dia. Como está? Bem disposta? Bem disposta. Bom dia a todos também. É a primeira vez, não é? Que temos uma mulher assim como vice-presidente. É a primeira vez, sim. Sim. É bom, não é? Como é que sente? Uma semana. Eu já hoje disse assim, bom, nós não vamos falar da experiência dela como vice-presidente, porque ainda não teve tempo para ganhar essa experiência, mas daqui a um ano, com certeza que falaremos dessa experiência. Mas uma semana, como é que foi uma semana? Como é que lhe explicar? Uma semana... Não sei. Bem, vou começar pelo princípio do que abordou. Ser mulher, a primeira vez que há uma mulher vice-presidente. Quem me conhece sabe que essa diferenciação aparentemente não fará... Pronto, é igual a ser uma mulher ou ser um homem, no meu entendimento é igual. O que é certo é que se olharmos para o percurso dos vários municípios, e agora estamos a falar só no plano autárquico, obviamente que há muitas presidentes de Câmara, senhoras, há muitas presidentes de freguesia, mas sem dúvida nenhuma são sempre pessoas que têm umas características que nós diferenciamos um bocadinho, que até às vezes somos um pouco acusadas de, ou éramos Maria Rapaz, ou somos um bocadinho, com o cérebro um bocadinho masculino, temos sempre ali há sempre um toque que alguém nos diz assim estas piadinhas, há sempre um pormenor, e isso não faz sentido nenhum, na minha modesta opinião. Portanto, nós temos, como eu costumo dizer, homens e mulheres têm as mesmas capacidades. Claro. Somos diferentes, somos biologicamente diferentes, fisiologicamente diferentes, mas temos características mais que nos preocupamos mais, a maioria, digamos assim, mas não me parece que faça muito sentido. Agora, é evidente que pode ser, e não podemos meter a cabeça na areia, e porque muitas de nós temos a possibilidade de ter acesso a todos os cargos e os lugares em função do percurso profissional que temos que ter a consciência que isso ainda não existe. E não existe também ainda cá em Portugal, não é só no Irão daquilo que estamos a assistir, não é? Mas também cá em Portugal é um exemplo que nem todas as mulheres conseguem ainda, digamos, trabalhar ou posicionar-se exatamente nas mesmas posições que é o que o setor masculino pode. Portanto, nesse aspecto, acho que se puder ser exemplo no sentido de, não de cópia, obviamente, não tenho essa pretensão, nem tenho essas características, mas de desafio das pessoas pensarem que podem fazer, que muitas vezes o percurso da vida leva-nos para outras áreas e que também somos capazes de desafiarmos, não é? Eu acho que fundamentalmente é um processo de desafio e, portanto, todas as meninas, todas as raparigas, todas as mulheres que já estão neste conselho, que também gostem de participar, que também não achem que é uma chatice às vezes estar a falar de assuntos que tipicamente dizem que são de homens e não são. É a nossa vida, é o nosso território e, portanto, acho que nesse aspecto, se puder ser importante, se alguma aluna, se alguma jovem pensar, também gostava de ser, ou também gostava de fazer, ou tenho um outro projeto e pensava que eram só eles que iam, mas eu também quero ir, acho que é importante e, portanto, aí sinto algum orgulho essa nomeação de ser a primeira mulher. Portanto, acho que estamos a conquistar várias etapas e essa é uma conquista, porque, como lhe digo, não podemos meter a cabeça na areia e achar que não há ainda, infelizmente ainda há em muitos sítios alguma diferenciação, que são só conversas de homens ou que são só conversas de mulher. Isto, aliás, até é o tipo de postura que eu menos gosto, mas que ainda é muito típico. O que é que se interessa a uns e não interessa a outros, e portanto, se isto pudesse ser um exemplo para que as pessoas saibam que qualquer mulher
pode fazer e as até funções. Há assuntos que até ao fim e ao cabo os deixaram de fazer sentido, que às vezes nós dizemos isto é uma conversa de mulheres. Há conversas que realmente sempre dizíamos que eram conversas de mulheres, que hoje em dia até deixaram de fazer sentido. Hoje os homens fazem maquilhagem, hoje os homens fazem depilação, hoje os homens tratam do corpo e fazem massagens e ficam todos giros, e ao fim e ao cabo hoje até nem isso faz sentido dizermos que é uma conversa de mulheres. Exatamente, exatamente. Sim, porque as pessoas são pessoas, eu comento tudo. Portanto, porque é que não podemos são pessoas, ter conversas portanto, dos como homens? as pessoas têm conversas dentro daquilo que é o que gostam, ou que têm mais competência, ou que as desperta, ou que querem saber, e não porque é homem ou porque é mulher, concretamente, algum assunto. O que também não implica, isto vou já dizer, eu não sou feminista, portanto, naquele conceito das mulheres, mas obviamente que tenho a percepção que há pequenas coisas que ainda hoje são mais apetentes, mas isso não tem problema nenhum, quer dizer, nós podemos gostar mais de fazer determinadas atividades, mas isso não diferencia que não tem competências para fazer outras, que eu acho que fundamentalmente o grande problema era que as mulheres não têm competência para. E, portanto, eu acho que estes pequenos passos vêm provar que as mulheres têm competência. Olhamos para a Comunidade Europeia, temos uma mulher à frente. Exatamente. Portanto, as pessoas chegam aos mesmos sítios. Agora, vai-me dizer assim, todas as mulheres têm, não. Todos os homens têm, também não. Portanto, o passo é um pouco este que eu acho que é importante. É isso. Bem, mas vamos falar da Isabel. Antes de ser engenheira, a Isabel era uma menina Maria Rapaz ou uma menininha? Por acaso não era muito Maria Rapaz. E nem hoje é, por isso é que há bocadinho, quando estava a falar de Maria Rapaz, pensei assim, não é este o perfil. Não era muito Maria Rapaz. Com muito glamour, com muito charme. Portanto, não é Maria Rapaz. No conceito que se tinha de Maria Rapaz, não é. Eu não tenho muita apetência, vou já dizer, para o desporto, para a atividade física, e portanto logo isso era um condicionalismo, portanto não. Por acaso nunca vais caminhar, nunca subia, já a saber. Fui a uma. Só um bocadinho, acho eu. Por acaso foi comigo. Foi sim senhora. Não tenho muito, e portanto, quando era criança também não tinha muito, quer dizer, não posso dizer que seja uma pessoa que saltasse um muro, sim, aquelas coisas que a gente tem a noção que se faziam, e era muito, sabe, a mim chamava-me um bocadinho a figura da biblioteca. Eu gostava e gosto muito de ler, mas desde miúda, portanto, eu tenho, portanto, o livro infantil, que eu felizmente já tive a possibilidade de ter tido, ainda hoje tenho lá todos guardadinhos. Eu gostava de ler e por questões de vida familiar, a minha mãe esteve ausente um ano, antes a minha mãe era professora, e para se fazer o estágio, aquilo que se chamava o estágio, os professores tinham que ir para Lisboa, Porto ou Coimbra, portanto isto já é há muitos anos, como imagina. E nesse ano em que a minha mãe teve que ir para Coimbra, o que é que ela trazia ao fim de semana? Trazia-nos um livrinho para lermos durante aquela semana. Portanto, eu tinha 7 anos, 8 anos, para essa idade, e trazia o livrinho no outro fim, nós líamos, eu tinha minha irmã, líamos o livrinho, e depois no outro fim de semana contávamos a história que tínhamos lido no livro. E começou assim. E portanto interessei-me sempre muito por ler várias coisas. Sempre gostei muito de cozinhar, e é uma coisa que eu agora às vezes reparo que as jovens não ligam muito. Eu desde muito jovem queria sempre aprender coisas, como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, aquelas receitas da avós, e eu sempre gostei muito. Portanto, eu passava o tempo lúdico, digamos assim, muito entre ler, evidente, brincava, no meu tempo havia uma coisa que acho que ainda há agora, não tenho visto, que era saltar o elástico. Portanto, estava isso, eu gostava muito. Saltar o elástico, gostava de jogar ao mata, também era uma coisa que havia na altura, que agora acho que não. Também, não ouço falar nisso, mas eu jogava. Mas quer dizer, aquelas atividades de andar muito, não. Por exemplo, andar de bicicleta, eu nem sei andar já. Andei muito pouco e mal, e sempre com medo de cair, portanto, aí tinha muito essas coisas. Agora, gostava de fazer, eu entretinha muito, as pessoas diziam que havia muitas férias, eu nunca tive essa percepção. Ainda hoje tenho um lema de vida que na altura me foi incutido pelos meus pais, que era assim: a altura de férias é para descansar e para fazer o que se quer do que não se pode fazer no resto do ano. A altura de aulas é para estudar, porque a função é estudar. Portanto, eu também, felizmente, não trabalhei em férias. Portanto, eu quando tinha férias, quando era para estudar, tinha que estudar, que era a função que eu tinha que ter, levar aquilo tudo direitinho. E como se costuma dizer, não mandavam fazer mais nada. Não mandavam fazer mais nada. Gosto muito de uma coisa muito tipicamente feminina, está a ver isso? Isso ainda é uma característica muito tipicamente feminina, que é bordados e rendas. E ainda hoje gosto. O chamado crochê é uma coisa que quando uma pessoa está muito tensa,
a pessoa descontrai, até porque gosto do cochê elaborado, portanto tenho que estar ali a olhar para saber os tais segredos, não é? Eu sou do tempo em que a minha mãe e as pessoas amigas diziam, esta renda tem um segredo, pronto, eu gostava de ver como é que era e fazer, se gostava imenso de fazer isso, está a ver? Agora é puzzles, eu não gostava, nunca, na altura não, mas gostava de fazer essas coisas, está a ver? Era uma coisa, portanto entretinha muito bem, não tive assim muito, entretinha-me bem, portanto não era bem aquele conceito que nós temos do Maria Rapaz, muito de atividade exterior, isso assim, não. Como digo, o elástico mata, mas normalmente na varanda da casa isso assim não era muito mais do que isso. Mas depois fui, à medida que fui estudando, fui talvez ganhando algumas apetências, cá está, naquilo que tipicamente se dizia, então à época muito mais, que era tipicamente dos rapazes. Portanto, eu, quando vou para a engenharia, o meu pai ficou assim um bocadinho, isso é só rapazes, então o que é que vais fazer a seguir? Portanto, eu tirei a engenharia eletrotécnica, que ainda por cima, em civil já havia ali uma incursão significativa de raparigas, mas em eletrotécnica, quando eu tirei éramos três meninas, 3 raparigas. Mas agora porquê? 120 rapazes. Porque é que eu gostei? Olha, eu levei um percurso escolar, e já contei isto mais do que uma vez, muito bom, pronto, eu gostava de tudo, à exceção das ciências que agora se chama biologia, mas na altura, no meu tempo, era ciências da natureza. E era a disciplina que eu confesso não me atraía muito, portanto a medicina estava fora de questão, porque aquilo era uma disciplina fulcral para quem queria seguir medicina, portanto, e acho que não tinha qualquer, não tinha competências nem apetência, na altura era mais apetência para isso. Gostava muito de matemática e de física, porque nós, quando andamos a estudar, na época do meu tempo, chamava-se liceu, vamos definindo em função das disciplinas, não é? E agora os jovens têm a possibilidade de contactar com muitas outras atividades. Na altura nós não tínhamos, portanto, não havia internet, não havia telemóveis, não havia os telefones, havia muita gente que não tinha telefone em casa, portanto eu felizmente tinha, mas havia muita gente que nem telefone tinha. A televisão era um canal e dava num período curto do dia, portanto, o que é que era o nosso mundo muito importante? As disciplinas que dávamos e a forma como as pessoas nos davam as disciplinas. E eu sempre gostei muito de física e de matemática, mas ao mesmo tempo gostava muito de português e de história. Minha mãe era professora de história e eu gostava muito de história. Aí está o reflexo da leitura desde novinha. Eu gostava muito de história, ainda hoje gosto muito de história. E fui andando o percurso todo escolar a par. Portanto, o que é que eu faço? Vou para isto ou para aquilo. Portanto, como todos, pronto, os pais têm sempre uma vontade de que é que os filhos sejam. O meu pai gostava que eu fosse para direito. A minha irmã já estava em direito e o meu pai gostava que eu fosse para direito. E confesso que eu tive ali muito hesitante. Vou, não vou, mas sempre com aquela, então, e a matemática e a física, eu gosto de matemática e física. Pai, gostava tanto, eu gosto o fenómeno da eletricidade, o fenómeno das comunicações já na altura. Eu gostava de perceber aquilo, como é que o telefone funciona, como é que nós estamos num sítio e o telefone fixo, porque era o que existia, mas como é que eu recebo daqui, né? Como é que eu marco estes números que aqui estou a pôr e o outro lado houve, pronto, tudo. Nós aprendemos, mas aprendemos de uma forma, pronto, vamos aprendendo aquilo. E tomei a decisão. Na altura, no nono ano, que no meu tempo chamava-se quinto, no nono ano houve a possibilidade, houve o ministro Veiga Simão, estava na altura, depois ele voltou a estar mais tarde, já depois do 25 de Abril, mas isto foi antes do 25 de Abril. No meu nono ano, que nós tínhamos que escolher as alíneas, que era assim que se chamava de antes, ele mudou. E nós escolhíamos as disciplinas e tínhamos de ter as disciplinas obrigatórias e as outras escolhíamos, portanto, mas era por créditos, íamos somando disciplinas. Portanto, e aí adiei o meu problema mais 2 anos, porque acabei por ter, portanto, eu escolhi para poder ir para a engenharia e para poder ir outra vez para direito. Portanto, adiei outra vez o problema. Que até é muito melhor para os jovens que nessa altura ainda não têm. Adiei, porque escolhi matemática e português, escolhi física e história, eu tinha ali uma mistura, andava ali de turma para turma, mas tudo bem. Dá-se o 25 de Abril e nós, quando acabámos o que agora é o 11º, que na altura era 7º, há o serviço cívico. Portanto, eu paro um ano a fazer serviço cívico. E esse ano foi um ano fundamental para eu, talvez falando com muito mais gente. Pronto, foi um ano parado, mas um ano que me permitiu falar. Eu fui para um museu, para a Leiria. O serviço cívico meu foi estar no museu, mas tive a possibilidade de falar com muita gente. A minha irmã, como lhe digo, já estava em Coimbra, portanto fui passar alguns tempos a Coimbra, fui falando e tomei a decisão, não, eu quero ir para a engenharia. Mas depois tive ali um período racambolesco, quando ainda me inscrevi em direito, mas depois anulei logo a matrícula. Na altura não havia estas dificuldades de hoje para inscrever, eu também tinha de boa nota, mas de qualquer forma
inscrevi-me numa, inscrevi-me noutra, inscrevi-me em Lisboa, depois mudei para Coimbra. Pronto, tive aqui um percurso um bocadinho saltitante. Mas, e pronto, e iniciei o percurso em Coimbra, em Engenharia Eletrotécnica, e gostei muito. Não me arrependo nada. Posso lhe dizer que tinha muitas pessoas conhecidas de Direito, e como digo, a minha irmã, portanto, ainda fui assistir a muitas aulas. Permitia, pronto, ir assistir às chamadas teóricas. Às vezes gostava de ir ouvir, e ainda hoje acompanho muito e gosto bastante dessa área. Mas não me arrependo nada de ter tirado a engenharia, e depois pronto, e depois o meu percurso foi mesmo, eu ainda dei 2 anos, ainda fui professora há 2 anos, se posso dizer assim, pronto, professor, dei aulas aqui na escola, quando vim para Orem, portanto, entretanto casei, vim para Orem, e dei aulas aqui na escola secundária, dei aulas no entroncamento 1 ano, mas pensei, não, eu não queria ser outra coisa, e então, pronto, consegui concorrer na altura CTT Telecomunicações, pronto, e aí vou eu para aquilo que me fascinava, que é descobrir o mundo dos telefones e o mundo mais tarde da fibra óptica, que quando eu estudei isto tudo era imaginação, não é? Eu costumo dizer, eu tirei o curso a perfurar cartões, que ninguém, quem me está a ouvir, só da minha geração para trás, é que sabe o que é, quer dizer, em termos de digital, nós na altura começámos a ter as introduções a tudo o que era informática, mas era uma linguagem que era o Fortran, que era por perfuração de cartões, portanto tínhamos zeros e uns, e estávamos ali horas a perfurar cartões para depois o computador, um monstro, ler aquilo e fazermos um programazinho pequenino. Com coisas completamente diferentes. E hoje que nem há muitas pessoas que nem sabem isso. Não tem noção nenhuma. E outro dia vinha a ouvir um programa também de rádio e estavam a perguntar a uns miúdos o que era o fax, e as pessoas o que é o fax, e eu quando entrei para o CTT Telecomunicações, depois Portugal Telecom, foi quando o fax teve o boom, quer dizer, apareceu o fax, porque era o Telex, não é? E depois o fax foi assim uma novidade para nós, podermos mandar aquilo, e o outro em Coimbra, porque nós agora está completamente mas é que os miúdos ninguém sabia explicar o que era um fax, ninguém foi capaz de dizer o que era um fax, e eu pensei assim, nada, foi muito rápido. E depois pronto, fui para uma grande casa e aprendemos muito, tecnicamente, em termos de comportamental, era uma empresa, pronto, com uma preocupação muito grande, e pronto, e fiz o meu percurso profissional todo, que também não é normal hoje fazer-se. Pois, era que eu ia dizer, mas fez o seu percurso todo ali, não foi? Ontem estava a dizer ao meu marido, fez ontem 37 anos que eu entrei para lá, entretanto entrei na pré-reforma, e fez 57 anos que entrei, fez ontem 57 anos que entrei para a escola primária, porque no nosso tempo era a 7 de outubro que se entrava, não é? Portanto, não é uma questão, o meu filho dizia, mas como é que tu te lembras qual foi o primeiro dia de aula? Era sempre. Lembro, porque era sempre o dia, portanto, e sei que foi um dia marcante, não é? O dia eu tenho assim, ainda tenho boa memória. Não, as coisas trazem as recentes, bem que às vezes já começa. E portanto e pronto, e o meu percurso foi este, até que cheguei, como digo, a uma pré-reforma. Sempre fui uma pessoa muito interessada. Mas já na Portugal Telecom já sempre esteve à frente de equipas de homens. Era isso que eu ia chegar, sempre muitos homens. Pronto. Aliás, quando entrei, havia 3, até tenho uma história engraçada, porque havia 3 vagas. E éramos 2 mulheres, curiosamente, que era uma outra colega minha que tinha tirado o curso comigo, e um homem. E concorremos, e uma vaga era de planeamento, uma vaga era das chamadas estações, como este edifício, portanto, está aqui em Orem, trabalhar neste tipo de edifícios, e uma vaga era aquilo que se chamava os cabos. Os cabos era a rua, que era a transmissão, portanto, os cabos, as linhas, isto tudo. Pronto, e nós as duas achámos, bem, só há uma vaga de planeamento, uma de nós vai para o planeamento, porque estamos mesmo a ver, apesar de termos tirado engenharia e não sei o quê, isto ainda está aqui, que está de ser coisa de senhora. Ali sentadinha, a fazer contas, e como é que vai abrir, e quantos telefones há agora, e quantos vão haver daqui a um ano. Pronto. E não, foi, o homem foi para o planeamento, a outra minha colega foi para a comutação, e eu fui para os cabos. Portanto, eu trabalhei só com homens, só. Depois tive uma senhora que me dava apoio, que era a secretária, era uma única rapariga, pronto, e era as equipas da rua, portanto, que chamavam as equipas dos cabos, da manutenção, do investimento, e 10 engenheiros, e trabalhámos todos juntos. Eu depois, logo passado um ano, liderei a equipa,
e tive 5 ou 6 anos naquela função, porque depois nestas empresas o percurso de ascensão, que era como era de antes, agora isso já não existe, mas de antes era assim, portanto nós íamos fazendo vários percursos. Portanto, entrávamos como um quadro superior, mas depois a nossa ambição obviamente era passar a ser uma chefia daquele setor, depois éramos uma chefia já maior, depois íamos andando e pronto, era o que nós gostávamos era a ambição que tínhamos de fazer. Mas portanto ao fim do ano tinha aquela gente toda sobre a minha alçada, e gostei imenso, ouvi muita coisa e fez muitos amigos, que eu sei que sim, não foi? Fiz muitos amigos. Tive um senhor que tinha a idade do meu pai, porque quando eu entrei disse, mas mandam para cá disto. E eu olhei, portanto, eu ia de rabo de cavalo, portanto, olhos azuis, loura, era muito magrinha, muito, pronto, branquinha, nunca fui assim, quer dizer, eu pinto para situações pontuais porque eu não tenho jeito e, portanto, nunca fui assim muito de ter muito essa preocupação. Gosto, mas tenho que me fazer. Eu a mim, é muito complicado. Portanto, com um ar, como hoje tenho, um ar, pronto. A única diferença é que eu andava sempre, como estou a dizer diferença, mas passei a fazer o mesmo, porque como sabe eu tenho aqui muitas obras e portanto tive que passar a fazer o mesmo, que é andar sempre no carro com um outro calçado, muitas vezes para poder ir à obra e vir e poder a seguir ter uma reunião e não estar ali toda cheia de lama ou suja ou com pó assim. E portanto passei a ter esse cuidado de andar sempre com essa parte e fazia muito rua, como ainda hoje gosto de fazer, que não é Maria Rapaz, mas gostava muito de ver. Eu gosto muito de ver a obra e gosto de acompanhar as obras todas e no passado ainda mais, porque o mundo era muito desconhecido para mim, um mundo muito técnico, mas nós dávamos, cá está, como é que eram os telefones, mas depois há coisas que só nas empresas é que nós aprendemos. Portanto, é muito importante, mesmo aqui estas escolas profissionais e tudo, que façam os estágios nas empresas. Depois lá é que nós percebemos e sabemos fazer o que é para fazer. Pronto, e há uma coisa fantástica, que é uma coisa que se chama fazer uma junta, que é uma coisa, liga um cabo e liga o outro. Os cabos não têm a extensão infinita. Portanto, nós temos que passar cabo e depois temos que os ligar para dar continuidade. E é fazer uma junta. E eu, uma das vezes, uma equipa que trabalhava comigo, tinha lá um homem assim mais complicado, mais difícil, e ele disse, ainda gostava de haver a fazer uma junta. Ainda gostava de haver, está aqui a dizer para fazer, mas eu ainda gostava de haver. Portanto, as pessoas, nós temos que nos sujeitar às vezes há mulheres, cá está, que não gostam muito de estar sujeito, mas desde que as pessoas não sejam mal educadas, é o que eu digo. Eu costumo dizer, a frontalidade acho que é fundamental. Ainda hoje, é o que eu costumo dizer sempre, mesmo ali no executivo, costumo dizer a frontalidade. Frontalidade não quer dizer que se seja mal educada, nem quer dizer que se chame sempre do contra ou sempre a dizer mal, mas a frontalidade faz muito bem dos dois lados, porque crescemos, aprendemos e às vezes eu sou um bocadinho mal entendida, tenho que já dizer, porque às vezes sou um bocadinho frontal, entre aspas, se eu puder dizer demais, e as pessoas não estão à espera que eu diga aquilo de uma forma mais doce, mas pronto. E talvez me tenha habituado lá atrás. E eu disse, não é tarde nem é cedo, vai-me já ensinar a fazer uma junta. E fiz. E ali me sentei, vi como é que era, aquilo ainda era de cartuchinhos, estar a ver tudo a fazer, depois fiz, e ele brincava comigo e ficou para a história. Que eu fiz a junta, ele passou a trabalhar sempre comigo. Foi a fiscalização que eu tive até ao fim da estadia do senhor, porque ele, pronto, como digo, era bem mais velho que eu e achava que uma mulher faz isto, não vai. Eu estava grávida do meu filho e fui a uma câmara de visita e eles brincavam comigo, engenheira, veja lá, não passa, porque pronto, já tinha uma barriga para ir às câmaras de visita, mas eu sempre fui muito brincalhona com eles e ao mesmo tempo muito prática e a querer que se fizesse e eu fazia. Portanto, tive esse toque de sentir a diferença, mas nem sei se fosse um engenheiro dos novinhos, eles também não metiam a piada, quer dizer, ali agravaram tudo. E nunca mais tive, e aliás fui sempre, nunca percebi a distinção. A partir dali, mas eu penso que foi mais o toque até de ir o engenheirinho, não é? Porque, como sabe, as pessoas estavam muito habituadas a fazer um trabalho e depois entra ali o engenheiro que sabe, quer dizer, há muito este hábito. Agora saiu da faculdade, sabe lá o que é isto. Eu penso que até foi mais isso do que propriamente ser a mulher, mas pronto, acrescentou ser a mulher, não é? E depois, olha, o assunto ficou ali armado. Eu fiz a junta, aprendi, fiz e partilhava muito com eles, muito. Eu gosto de partilhar muito com as equipas. Eu tenho um lema, que é pouco como lhe disse. Nós, enquanto pessoas, somos todas pessoas, todos somos tratados da mesma forma. E devemos ser. Seja em empresas, seja nas câmaras, seja onde for. Obviamente, quando temos empresas ou na câmara que há hierarquias, aí as pessoas já não têm as mesmas, como não têm as mesmas funções, nem sempre são tratadas da mesma forma. Portanto, nós temos que ir respeitando isto. Mas há momentos lúdicos que devemos ter.
E, portanto, e nessa parte já somos todos. Eu gosto de vez em quando, ainda aqui também gosto de fazer às vezes, pronto, assim, umas paródias com algumas equipas, mantendo sempre aquilo que qual é o nosso foco. Mas que as pessoas percebam que não somos todos autómatos e que reconhecemos, e às vezes não podemos reconhecer de outra forma, porque já naquele tempo as pessoas diziam, eu sou muito bom, muito bom, muito bom, mas depois levo para casa e digo à minha mulher, e lá, esse mesmo senhor, que ele era muito filão, vai à mercearia e diz que, olha, a engenheira diz que eu sou muito bom. Também, mas são motivações que conseguimos fazer. E portanto foi uma experiência de vida muito interessante. Foi uma experiência e foi um percurso que gostou muito. Gostei muito. Porque o fez todo na mesma empresa, o que não é normal também. Fiz tudo na mesma empresa e fui tendo vários degraus. Depois fez-me a possibilidade de conhecer muita gente, porque depois saí desta área, mantendo sempre umas ligações muito grandes. Ainda hoje, pronto, eu conheço muito pouca gente, que a maioria da minha altura saiu tudo. Mas falámos muito, ainda tenho uma ligação muito grande. Depois acabei por ir para uma outra área que me permitiu fazer uma grande parte do país. Portanto, uma colega minha de Braga teve um problema e pediram-me para substituí-la. Portanto, eu depois tinha o Distrito de Santarém, já numa outra área diferente, dentro também da Portugal Telecom, o Distrito de Santarém e o de Leiria, um bocadinho de Lisboa, porque tinha ali Mafra e Ericeira. E depois tinha Braga e Viana do Castelo e um bocadinho do Porto, ali o Vila de Conde também. Portanto, era muito viajar. Permitia-me que durante a semana eu ia 2 dias lá acima e os outros 3 andava por aqui. E isso fez conhecer muita gente, de muitas instituições, de muitas áreas, pronto, e é bom porque a pessoa conhece, já porque faz no meio disto tudo faz muitos amigos, mas conhece muitas áreas, descobre outras coisas, olha para as terras de outra forma, começa a ver o que é que se fazia em cada terra, porque eu sempre tive um pouco essa ligação, não é, de ver, até porque eu trabalhava muito no subsolo das cidades, não é, por exemplo, eu trabalhava mais em Leiria. Portanto, eu costumava dizer, se meterem aqui debaixo no chão, eu corro Leiria inteira, que sei onde é que está tudo. Porque nós depois, tecnicamente, vamos sabendo destas coisas, onde é que está o armário A, o armário B, estes móveis que se vêem na rua, não é? Nós sabemos onde está tudo. Depois de corte temos a rede toda na cabeça, portanto, percorremos as cidades, eu costumo dizer, por baixo. Sabemos as cidades, tá. Pronto, e foi um percurso interessante. E isso, pronto, depois entrei na chamada pré-reforma, que me custou-me bastante. Eu não estava preparada. Mas foi por opção? Quer dizer, foi uma opção, como é que lhe ia dizer? Foi por opção, mas a alternativa à opção são sempre situações menos simpáticas, porque a reestruturação da empresa, quando ainda foi antes de entrar a Altice, mas já sabia que ia entrar alguém, fez uma reestruturação muito grande na empresa e, portanto, todos estes polos que havia nestas terras deixaram de ter a dimensão, digamos assim, do nível onde eu estava. E, portanto, qual era a minha alternativa? Ou vai para Lisboa. Ou, olha, fica aquilo que a gente costuma dizer em prateleirada. Sim. Fica, mas eu acho que eu aí também já não era capaz. Pronto, já a vida dava aqui uma volta, portanto, aquilo mudou muito. Eu para Lisboa também já não queria ir, eu já tinha 53 anos. E 53, já não queria ir. E então, pronto, pois a alternativa era, nós saíamos com algumas boas condições, pronto, e saí para a pré-reforma. Portanto, eu ainda estou ligada neste momento à Altice, mas digamos, estou numa pré-reforma, portanto já não faço atividade nenhuma. E pronto, e depois surgiu e chegamos aqui, não é? E chegamos aqui. E gostei. Olha, antes de chegarmos aqui, não era boa a biologia, certo? Eu era boa, digo já, tinha muito boas notas. Eu não gostava, era muito. Pronto, então diga-me lá uma coisa. Foi esse. Nós temos aqui um problema com o seu micro. Estas pessoas vêm para aqui, estão sempre a mexer. Vamos só aqui interromper um bocadinho. Não, já está. Estão sempre a mexer nos cabos, ó vereador. Esses cabos não são da PT, esses são da rádio. Não são para mexer. Ela, desde que aqui chegou, está só a mexer no cabo, Tanto mexeu. Não mexe mais. Não mexa mais no cabo. É defeito. Bom, mas estava a dizer, tinha jeito para a biologia, mas não era. Foi buscar um namorado dessa área para colmatar essa para ver se passava a gostar? Foi? Não, eu conheci o meu marido, por acaso conheci-o na altura em que ele tinha feito a escolha. Pronto, é que ele tinha feito exatamente a escolha para ir para a medicina, mas não teve... Não teve a ver com isso. Não teve nada a ver com isso. Deixa-me lá colmatar lá em casa depois esta parte que eu não gosto muito. Não foi por isso. Não teve. Ainda se lembra lembra com certeza como é que conheceu o seu marido? Lembro muito bem. Porque a vereadora não era de Orém, portanto era de Leiria. Sim. E o namorado era de Orém. Exatamente. Era um oriense. Era um oriense. Como é que, mas normalmente naquela altura
os jovens de Leiria não vinham para Orem. Se calhar era ao contrário, os jovens de Leiria iam para, os jovens de Orem iam para Leiria. Mas também não iam estudar para Leiria, portanto isto foi assim. Mas até é uma história engraçada, que posso partilhar, que não é segredo nenhum. Portanto, o meu marido fez o percurso escolar do 1º ao 7º ano, que agora é do 6º ao 11º, fez em Leiria. Portanto, aqui não havia, em Orem, havia o colégio, mas pronto, entenderam que ele ia para Leiria e fez em Leiria. No mesmo liceu onde eu andei. Portanto, e recuamos 50 não é, o recuar não é preciso. Mas só por dizer, não era assim tanta gente no liceu. Não é como agora, não havia tanta gente no liceu. Eu nunca vi o meu marido no liceu, nem ele nunca me viu a mim. Nunca o conheci. Portanto, nós temos 2 anos de diferença, nunca o conheci. Mas eu conheci muitos colegas dele, mas nunca o conheci. E, portanto, conheço o meu marido portanto, eu sou o oposto daquilo que se diz que amores de praia leva-os à areia ou ficam na areia. Portanto, eu conheci o meu marido, portanto, eu ia para São Pedro de Melo no período de verão e o meu marido ia para São Pedro de Melo no período de verão. Pronto, e íamos para um parque de campismo. E eu tinha, portanto, a minha mãe tinha um problema complicado de saúde e não podia fazer praia, então nós, a partir de uma determinada idade, digo-lhe já com 14 anos, portanto isto foi uma lança em África, está a ver aí? Ui. Nós íamos acampar, eu, minha irmã e uma amiga nossa, íamos sozinhas. Portanto, com 14 anos, sozinhas? 14 anos. Depois estavam os pais de uma outra amiga com ela numa tenda ao lado, portanto eles faziam ali, entre aspas, tomavam conta de nós, podíamos dizer assim, e íamos. E o meu marido também ia para o mesmo sítio, com um grupo aqui de Orem. E como imagina, quer dizer, começámos, portanto eu conheci-o com quase 17 anos. Aos 17 anos, portanto, numa altura de praia, num dia 31 de agosto, um primo do meu marido, que eu tinha conhecido no ano antes, portanto, entretanto, o avô do meu marido tinha falecido, e no ano em que talvez se tivessem conhecido mais pessoas, o meu marido veio, porque o avô tinha falecido precisamente no início de agosto, e eu, portanto, não o conheci, não o vi. E no ano a seguir, um primo do meu marido, que agora vive em Alpiarça, mas que chegou a viver cá em Orem muitos anos, apresentou-nos. Pronto, e a partir daí as coisas foram com avanços e recuos, como é normal também nos namoros. Meu marido estudou em Lisboa, eu estudei em Coimbra. Mas pronto, o que tinha que ser, e pronto, olha, e vamos 39 anos, vamos fazer 39 anos de casado este mês. Por isso, foi bom. Muito para além da biologia. Exatamente, foi para além da biologia. Aliás, eu sou muito mais conversadora da minha atividade profissional, sobretudo então quando estava na PT, era muito, que até brincavam com ele, os meus colegas, e diziam, tu és o engenheiro cada casa. A ele também, porque ele já sabia os postos e os cabos, porque eu falava sempre muito e contava as histórias, porque, como imagina, depois eu tive muitas histórias, boas e más, tive momentos difíceis, tive mortes em trabalho e, portanto, são sempre coisas complicadas na PT. Foi muitos anos e há algum risco em alguma atividade. Há ali algumas atividades que há algum risco e, portanto, tive situações complicadas, tive contactos complicados, ir à casa das pessoas às vezes não é fácil, nós às vezes tínhamos que fazer, numa parte final tínhamos o negócio da venda de tráfego de minutos e de pacotes e de cartões, e portanto tínhamos que ir ter com pessoas às vezes, pronto, em sítios menos que nós íamos com algum receio, cá está que não era muito hábito ir em mulheres. Eu tive uma situação numa comunidade que o senhor não falava para mim, portanto eu tive que ir com um colega meu, portanto eu é que era a responsável, mas ele falava para o outro, eu ouvia tudo, mas ele falava para o outro senhor e dizia-me, e depois eu dizia e o outro repetia e tínhamos que fazer assim. Eu às vezes partilhava isto, ou dizia, olha, eu vou entrar para aqui, se eu não sair daqui a 20 minutos vê lá onde é que eu ando. Pronto, mas foi um percurso de vida muito feliz. E tem um percurso de vida feliz, tem 2 filhos. Namoramos muito. Ainda namoramos muito. Sim, são muito ainda ontem, como eu disse há pouco, eu tive agora 2 dias, para chegar agora à atualidade, tive 2 dias que entendi que devia parar um bocadinho para também me organizar, não é? Que estas novas funções, em cima das que já tinha, eu tenho que também me organizar, não é? Quer dizer, eu já não sou novinha, portanto, eu tenho que, às vezes, parar um bocadinho, pensar noutras coisas, para depois focar-me outra vez bem. E portanto, ainda ontem fomos namorar os 2.
E namoraram muito. Foram para sítios onde era hábito. Olha, fomos com algum, eu digo já, fomos com algum saudosismo, pensámos ir muito longe. Olha, era para ir a Castelo Branco, porque tenho que lá ir fazer, tenho mesmo uma atividade, tenho que lá ir fazer, e queria ir perceber, mas depois já não dava. Depois queria ir a São João da Madeira, porque o Colégio São Miguel integrou o nosso no PNA, e nós o teatro está novamente a acompanhar. Isso era trabalho, exatamente, depois desconstruí outra vez de não ir. E portanto pensámos, e depois, olha, tanto esperámos, fizemos só aqui ao pé. E fomos reviver coisas que fazíamos até antes de nos casarmos. Com os pais, onde é que íamos? Íamos, como lhe disse, o meu pai gostava muito, passa a publicidade, de ir a almoçar o frango na Púlcara. Eu já não comia frango na Púlcara não sei há quantos anos, já não me lembrava. Então lá fui aos Corações Unidos, vi como é que ele estava, porque eu era miúda, está a ver um restaurante que tem 50 e tal anos ou 60. Mas que existe? Existe. E fomos ver assim um bocadinho o percurso. Eu nunca consigo desligar muito, digo-lhe já. Eu andei a pé em Caldas da Rainha, e às tantas já estava a dizer ao meu marido: olha aqui as passadeiras, estás a ver, metem aqui o nome da rua. E depois ele dizia-me: esquece. Sim, tem toda a razão. Mas eu já estava a ver que lá metem o nome da rua, da passadeira. Mas pronto, está sempre a tirar ideias. Mas fui precisamente ver se conseguia tirar desligar um bocadinho, e perceber que, como sabe, agora tenho um pelouro novo. E uma coisa é nós, cá está, isto é muito fácil quando nós estamos fora das coisas, eu fazia assim, eu fazia assado, mas depois quando temos que perceber como é que toda a estrutura funciona. Pronto, e tendo agora o turismo e tendo a cultura, que eu acho que efetivamente eles hoje em dia é uma interligação muito grande. Quer dizer, é evidente que nós temos como é que dizer, as pessoas mais ligadas à cultura não me levem a mal, mas há o puritanismo da cultura que tem que ser mantido e desenvolvido e potenciado. Mas temos a outra componente que faz o desenvolvimento dos locais. Exatamente. E portanto é nessa ligação, assim como há o turismo religioso, há o turismo cultural, há o turismo de várias ordens, não é? Por isso é que se designou isto tudo, porque é um aspecto diferente com que fazemos com que as pessoas se desloquem. E portanto tudo isso são coisas que agora se tem que pensar, se tem que dar continuidade a umas, obviamente. Cada um já vamos falar disso, porque isso já é outra parte mais recente. Antes de entrarmos neste seu percurso da Câmara, só queria partilhar uma coisa consigo e com os nossos ouvintes. Há uns anos atrás, não me lembro agora quantos, mas portanto até isso era diferente, as transmissões da rádio eram diferentes. O primeiro telemóvel com que se fez diretos, lembro-me que era assim uma coisa enorme, com não sei quantos quilos, mas nós tínhamos uma linha permanente no Santuário de Fátima para transmitirmos as peregrinações de 12 e 13 de cada mês, e transmitíamos todas as peregrinações sem problema nenhum. Quando chegava à peregrinação de maio, nunca tínhamos a linha quando lá chegávamos. E depois as pessoas pensam: a rádio não vale nada. Não é, a rádio não vale nada. Nós chegamos lá para trabalhar e a linha que nós pagávamos o ano inteiro não estava lá. Inclusivamente mantínhamos a linha entre outubro e maio do ano seguinte. E o que é que acontecia? A PT subcontrata aos empreiteiros para montar linhas. Em maio, todas as rádios e televisões vêm a Fátima e chegavam lá: está aqui um parativo. Tira-se aqueles cabos e enfia-se um par fez um pedido para uma linha temporária. E nós chegávamos lá, nada de linha. O que é que acontece? Chegavam os colegas, ligavam os cabos, não havia linha. E o que é que acontece? Começamos a ligar para a PT, furiosos, fulos, a linha não está lá outra vez. E sempre a reclamar. E isto aconteceu durante anos. Chegou uma altura em que havia um técnico aqui de Orém, o Vítor Almeida, para quem eu mando um grande abraço, que já antes da peregrinação ia lá testar a linha. Isso chegou a acontecer e depois ser montada uma linha já a posteriori e já acontecer outra vez. E lembro-me perfeitamente que acho que foi a primeira vez que contatei consigo de vir à rádio. Porquê? Porque a PT disse: porque a engenheira lá de Orém, vá lá a Orém pedir desculpa aí, porque era todos os anos que aquilo acontecia. E então, eu acho que para os ouvintes também é difícil de entender. Claro. Tu quer dizer, tem sempre problemas, não é deles, mas a verdade é que não era. Não era. Confirme lá aquilo que eu estou a dizer, nós não tínhamos não tinha culpa nenhuma. Não imagina. E lembro muito bem ter vindo aqui: olha, eu não sei o que é que eu vim cá fazer. Tal aquilo que a vereadora é hoje foi a mesma coisa que ela entrou, e foi a mim que ela me apanhou e disse: eu não sei o que eu venho cá fazer, olha, bem pedir desculpa, mas é a única coisa que posso fazer. mas é verdade que nós, isto é uma característica muito portuguesa, sem dúvida nenhuma, e também nestas empresas grandes, por muito planeamento que houvesse.
os pedidos chovem, não imagina como aquilo era, e pronto, e nós temos que recuar, mas aquilo chovia de todo lado, eram todas as arradas, todo agora lado. Não existe. E depois isso. Com alguns requisitos e tudo em cima. Tudo em cima. Se eu lhe explicasse como é que em 1982, nós vamos ter aqui umas grandes jornadas agora, mas em 1982, nós, portanto, veja lá onde é que eu já. Não é 82, não, estou-lhe a dizer as neiras. 92? 92 ou 90 e qualquer coisa. Quando não foi, 82 não foi na vinda do Papa, eu ainda não estava. Foi na outra vinda do Papa a seguir. O que é que nós improvisámos? Portanto, já nem sei qual foi a outra, digo-lhe já. Portanto, eu já estava na PT, portanto, já foi depois de 95. Alguma vinda pós-95. Sim. O que nós improvisámos com a vinda do Papa a Fátima, em termos de telecomunicações, em termos de circuitos, em termos da conferência, ele deu uma conferência, em termos da conferência, como é que era? Ninguém acredita, que parecia o olho, parecia miúdos a montar agora, coisas para ver se a transmissão era mais isto, mais aquilo. Portanto, não é. As coisas vão-se. Assim. Mas na altura era um pouco assim. Portanto, o boom de pedidos de circuitos, que era cada um circuito dedicado a cada um. Pronto, não havia estas fibras, não havia nada disto. Aquilo eram cabos de pares de cobre, que nós tínhamos que perceber que tinha a dimensão X, depois enganavam-se e punham um cabo diferente, e depois punham o cabo que não estava. Bem, aquilo era um stress muito grande. Era um stress. E como imagina, e sem qualquer desprimor, mas vinha lá uma rádio Renascença ou uma rádio não sei o que, uma antena qualquer, antena 1, aquilo, os técnicos quando chegavam, e tínhamos técnicos próprios e tínhamos técnicos dos prestadores, mas aquilo depois já se misturava tudo. Aquilo às tantas era e vai este, pronto. Este está ativo, pimba, vai lá aquele, e o nosso depois acontecia isso, pronto, olha. Porquê? Porque realmente ainda hoje estava ativo o ano inteiro. Pedir é desculpa de que mas lembro muito bem, portanto era tal qual. Eu não sei bem o que é que venho aqui fazer. A vereadora é sempre muito honesta e muito sincera. Eu não sei bem o que é que venho aqui fazer, olha, venho pedir desculpas. Mas é verdade que, pronto, tive grandes discussões com a PT, digo já, não era consigo, mas pronto. Sabe que obviamente nós vestimos muito a camisola, mas todos temos a percepção, e não falo agora, sequer nem quero falar nestes tempos mais atuais, mas não interessa mesmo, temos a percepção, como em todo o lado, não é? Isto depois aplica-se em tudo. Claro. Nem sempre as coisas estão a funcionar bem, nem sempre as decisões são as melhores, nem sempre, pronto, há várias questões que a própria máquina nos ultrapassa. Claro às vezes o que eu dizia é que o que tem que haver nessas situações é a capacidade de olhar e dizer assim, isto não correu bem, porquê? Por isto. Então, o que é que podemos melhorar? E às vezes, à medida que as hierarquias vão subindo, tem que ter essa capacidade de ir ouvindo e de ir mudando. E eu tive várias experiências desse género. Tive um administrador que me olhou para mim e depois de eu ter falado disse-me assim, mas a senhora está-me a chamar estúpido. Bem, eu pensei, já estou na rua, não é? Quer dizer, o homem está-me a dizer isto. Eu não estou a chamar estúpido, mas estou-lhe a dizer uma coisa que para mim era óbvia, mas que aquilo ninguém fazia, e para mim era óbvio, e nós não vendíamos os cartões, porque aquilo custava 5 euros, e imagino, dava para 10 minutos, e havia um cartão da concorrência que os 5 euros dava para 100 minutos, e eu disse, qual é que o senhor comprava? Só tem 5 euros, estamos a falar isto há 20 anos. 20 anos? O seu, portanto, já... Sim, 20 anos, nem 20 anos. Nem 20 anos, 2005, para aí, assim, 2004. Eu disse, o senhor tem, portanto, nós tínhamos a comunidade brasileira, como agora também há muito grande, mas não, os telemóveis eram muito caros para falar para o Brasil, e nós tínhamos aqueles pacotes de minutos. 5 euros, imagino, davam 20 ou 30, agora já nem me lembro. E o da concorrência 100. E eu disse-lhe, a um administrador, o seu qual é que comprava? E ele ficou incomodado comigo e disse, mas o senhor está-me a chamar estúpido. Não, mas é só fazer contas. E eu disse, pois, mas o cartão que nós vendemos é assim. E ele também não sabia. Se calhar nem sabia, pois é. Ficou, pronto, e mudou, e aquilo fez toda a diferença. E eu fiquei lá toda orgulhosa, não é? Claro. Depois de ter ficado fiquei toda orgulhosa, mas depois pensei assim, mas será que ninguém tinha dito ao homem isto? E às vezes é isso, é a comunicação que não chega, e a pessoa não sabe, nos vários patamares onde vai estando, há coisas que não sabe. Às vezes não é por não sabe, não lhe chegou, não... E portanto, se não nos dizem, também não podemos fazer diferente. Pronto, é um bocado esta. Bom, e é esta mulher toda desenrascada que está agora na Câmara Municipal, mas antes de estar na Câmara Municipal teve muito tempo na oposição, e deixe-me que diga que fazia ali um trabalho todo como deve ser, porque questionava muito. Às vezes até fazia prolongar muitas reuniões. Senhora vereadora, desculpe lá, mas é verdade. E como é que entra então a Isabel Costa
numa lista para concorrer a umas eleições, para ser vereadora na Câmara, porque vai sempre, nunca foi em primeiro lugar. E como é que aparece assim na política? Diga-me lá, conte-me lá essa. Sim, eu nunca fui militante de partido nenhum. Obviamente tenho... Continua a não ser. Continua a não ser. Obviamente que me posiciono numa área de centro-direita, portanto, todos sabem, portanto também não é nenhum segredo. Na minha atividade, sempre gostei de ver e estar muito atenta, mas confesso que nunca tive nenhuma participação muito direta. Fiz uma participação esporádica numa lista em Leiria, com a doutora Isabel Damasceno, quem sou amiga há muitos anos, desde o liceu, éramos vizinhos, portanto conhecíamos desde miúdo, mas numa situação, como lhe hei de dizer, de recurso. Hoje posso dizer isso, de recurso. Portanto, eu era a 10ª da lista, por um pedido que ela me fez, pronto, uma situação, e eu disse, não me importa nada, não me choca nada, não há nada que me... Vamos a isso. Pronto, e ela perdeu e também estava em 10º, portanto também estava fora da questão, e pronto, e o processo acabou ali. Portanto, em termos de participação, digamos, de listas e isso. Agora, sempre gostei de saber muitas coisas e sempre fui muito interessada em saber, mas sempre com uma participação muito pouco, nada, nunca ninguém me viu aí em nada, não tinha essa vontade, não sei, não era muito ativa. E um dia, 4 de Abril, portanto, há datas que eu decoro porque são uma diferença muito grande. Num 4 de Abril de 2013, sim, 2013, o presidente Luís Albuquerque, na altura candidato, eu nem sabia se era candidato, pronto. Eu confesso que eu acho que só tinha visto o Luís Albuquerque, se não está a ouvir, me perdoa de tratar assim, mas pronto. Eu acho que só tinha visto o Luís Albuquerque uma vez na vida, confesso-lhe, porque como eu estava sempre fora e só vinha aos fins de semana, eu não me cruzei nunca, quer dizer, com a área de desporto, não me cruzei muito com a área da atividade profissional dele, portanto, confesso, conhecia bem o pai, bastante bem, eu tinha pertencido aos Lions, portanto, tive aí uma atividade com alguma relevância, digamos assim, os Lions quando existiram aqui em Orem, portanto, aí fui muito participativa, portanto, conhecia, mas concretamente o Luís eu não sabia. E o Luís Albuquerque ligou para a minha casa e pediu para se podia falar, e eu achei que era para o meu marido e até disse, olha, já te vem cá falar. Pronto, e saí e eles lá ficaram a conversar, e depois o meu marido ligou-me e disse-me, olha, é para ti, a conversa é contigo. Foi assim? Foi, não, a conversa não é comigo, é contigo. Pronto, e aí eu lá conversámos. E eu achei, fiquei ali, pedi para pensar, porque para já não achei que tinha, não sabia se tinha competências, sabe o que diz, eu não tenho muita característica de chegar a um sítio e discursar, e eu gosto de falar a dois, aqui até me esqueço que estou a falar para muita gente, né? Mas pronto, não gosto muito, não me sinto muito confortável, aqueles discursos assim mais políticos, que eu sei que tem que haver, não é? Que tem que se... Mas eu não tenho muito esse espírito, eu gosto mais de fazer, estar ali assim mais formiguinha, e depois dar muito a minha opinião, mas num meio mais, e de me sentir confortável com o que estou a dizer, portanto. Por isso, para mim, às vezes as atividades dão muito trabalho, porque eu tenho que me fundamentar. Pode estar errado, mas eu tenho que me fundamentar. Eu posso estar errado, obviamente, mas eu tenho que ter ali uma noção, mandar uma ideia. E fiquei ali com muita dúvida, não é? Disse, como é que eu vou? Pronto, e na altura, portanto, independente, eu não sou militante, era uma coligação que se ia fazer entre o PSD e o CDS, os dois partidos estavam disponíveis para que eu, independente, ocupasse a cota do CDS. A mim não me chocava nada em termos de ser político, porque depois alguém me dizia, uma pessoa, minha amiga, até nem era de cá, dizia, então, mas vais para a cota do CDS? Eu disse, não me choca, porque a área, digamos, eu tenho ideias parecidas, tenho algumas que não concordo tanto, outras, mas quer dizer, não é uma área, não me estão a pedir para ir para outra área que me pudesse, pronto, não interessa aqui, mas que eu pudesse ficar ali toda. Depois reuni com a família, né? Como imagina, o meu marido e os meus filhos são aqui 3 peças fundamentais, e eles todos, mãe, vai, e tens que ir, e vai, porque tu gostas e vai ser bom para ti, porque eu estava também numa fase um bocadinho, curiosamente, a vida às vezes é feita, estava numa fase que me estava a sentir
deixe-me dizer assim, eu precisava de fazer mais coisas do que aquilo que estava a fazer. Portanto, eu tinha vindo para Orem, estava-me a habituar um pouco a estar aqui, mas sem fazer grande coisa, vamos ser sinceras, não é? Pronto. Eu queria ainda ter uma atividade mais participativa, tinha um projeto no Porto, mas não me estava a apetecer também ser tão longe. Pronto. E pensei, olha, por que não? Eu acho que sou capaz de fazer coisas, eu acho que há coisas para fazer, há sempre. Por que não? Então vamos ao desafio. Portanto, eles incentivaram muito, eles são muito apoiantes e muito colaborantes, portanto eu aí tenho essa facilidade, não estou preocupada nunca tive de estar num sítio preocupada que tenho que me ir embora porque tenho lá 3 pessoas para jantar ou para almoçar, portanto eles todos se resolvem nisso tudo, sempre foram assim, está a ver, recuando já estes anos todos, estes 9 anos e pronto, e aceitei o desafio. E como aceitei o desafio, eu não conhecia nada, fui ali a primeira vez à sede do PSD, entrei, apareceu-me propostas que eu não conhecia, que até foi engraçado, cumprimentou-me e disse-me, olha, um beijinho da minha mulher. Eu pensei, mas quem é a mulher? Quem é a mulher que eu não conheço o marido? Pronto, depois conhecia perfeitamente a Cristina, mas pronto, eu não estava um bocadinho desligado. Conhecia pontualmente algumas pessoas, mas muito poucas, conhecia algumas, pronto, depois comecei a ver que algumas conhecia. E pronto, olha, começou o desafio, portanto, e acompanhei sempre, tentei sempre acompanhar nas campanhas. A minha preocupação sempre era dizer ao Luís, eu não tenho que estar a falar aqui em cima da caminhonete, eu não sei o que é que eu vou dizer. Portanto, isso no princípio para mim foi um bocadinho mais difícil, pois nós habituámos-nos, porque tinha ali uma dificuldade, a própria terminologia, se eu digo alguma coisa que não se deve dizer, assim, essas coisas, pronto. O é mentira, não, é uma inverdade, aquelas coisas que às vezes se diz. Pronto, olha, e o percurso foi feito, gostei muito. Fiquei a conhecer muito, aprendi muito. Foi assim uma experiência muito interessante. Aprendi muito e conheci muita gente novamente, da terra onde vivo. Portanto, depois, isto são várias fases da vida, não é? Quer dizer, agora é viver aqui em pleno. Agora é que está a viver aqui. Portanto, conheci muito e pronto, e chegou o dia e perdemos. Pronto, por os tais 120 votos e perdemos. Como é que foi? Qual é o sentimento quando vai para casa? Paula, eu já uma vez disse isso ao Luís e até lhe pedi desculpa de dizer isto assim desta forma. Eu na altura, por um lado, isto é politicamente tudo incorreto, mas eu por um lado pensei assim, assim vou-me preparar, está a ver? Porque eu sentia que talvez não tivesse. Eu tenho 2 pessoas amigas que trabalharam, uma comigo na PT e outra uma amiga minha da faculdade, que eu quando tenho assim dúvidas, porque pronto, o meu marido e os meus filhos são aqui o meu pilar, eles dizem, mas eu tenho às vezes receio que sejam para me dizer bem, e fazes e vais, não sei. Então eu tenho que ouvir pessoas um bocadinho mais que podem dizer assim, não tem jeito nenhum, não vais, não fica-te mal, não, de uma forma mais direta. E esse meu amigo dizia-me, nem penses, vai, tu fazes tudo e tu vais ser capaz. Mas mesmo assim eu tinha receio. Portanto, quando foi ali a derrota, custou-me um pouco o presidente atual, não é? Porque eu senti que obviamente é um projeto que falha, não é? E ninguém gosta de falhar e é um projeto ali que cai. Mas eu acho que logo ali, naquele momento, foi naquele momento, quer dizer, eu tive ali a campanha toda, mas naquele momento criou-se uma cumplicidade muito grande com ele. E como digo, nós não nos conhecíamos. E temos formas diferentes às vezes de ver coisas, mas criou-se, quer dizer, eu pensei assim, não, neste momento ele tem que ir e eu tenho que ir. A oposição, o que é isso? Vamos lá. Então, eu não, porque há aquele conceito que já está, da oposição é só dizer mal, e isso também me estava a incomodar. Digo assim, não posso ir para lá só dizer mal, e portanto, vamos. E logo no momento eu disse, conte comigo que eu vou. Não, eu não vim cá só para ganhar eleições e ir para a Câmara. Não, vamos embora. Pronto, e fomos os 3. E foi uma experiência que eu gostei muito. Quer dizer, pronto, quem gosta sempre de ganhar pode não gostar muito de ouvir isto, mas é assim, eu também gosto sempre de ganhar, também, como costumo dizer, não gosto de perder nem a feijões, mas foi uma experiência que eu gostei. E aconteceu isso um pouco que disse, eu acho que a oposição tem que ser muito construtiva. E a oposição construtiva não pode ser ou deixar fazer tudo, digamos assim, passar impune tudo, ou só botar abaixo tudo. Eu posso dizer que preparei-me, eu li as atas todas das reuniões de Câmara do mandato anterior à minha oposição, para perceber o que é que a oposição fazia, como é que aquilo era, o que é que se escrevia. E comecei a pensar, é preciso dar dados concretos, é preciso termos aqui dados concretos. E portanto, eu estudava muitos processos, às vezes demorava-se muito tempo, porque efetivamente eu gostava. É verdade. Agora naturalmente olho e digo assim, naturalmente às vezes fui um bocadinho chatinha, desculpa a expressão, ou minuciosa demais.
reconheço, não é? Porque depois a pessoa está do outro lado e percebe que às vezes também não domina totalmente o que está escrito, porque temos os serviços, não é? Portanto, mas para quem está a estudar, eu li os processos todos, eu ia consultar os processos todos antes da reunião de Câmara. Eu gostava de saber, quer dizer, toda a gente me dizia assim, quer dizer, eu voto, e o voto, quando nós votamos, seja o da oposição, seja o do Poder Executivo que está em funções, o voto é o voto. Portanto, qualquer bem ou para mal, o nome está lá e está dado. Portanto, eu tenho que ter alguma consciência disto e do que é que vamos fazer e do que é que se vai fazer. Pronto. Obviamente, depois as coisas foram avançando, foi-se ganhando mais confiança, não é? Eu às vezes recordo os primeiros processos e os últimos, quer dizer, a abordagem foi completamente diferente, não é? Nós começámos a fazer aqui uma coisa que o presidente da altura não gostava, ao princípio reagia mal, mas depois até se adaptou e tudo bem, que era fazer declarações de voto favorável. Porque eu acho, ainda hoje acho, eu posso votar favoravelmente no seu todo, mas eu posso ter uma declaração em que estou a explicar porque é que até discordando disto e disto, mas voto favoravelmente. E isso faz... Pronto, é a minha forma de estar. Sim. Portanto, eu reconheço que às vezes politicamente isto não é muito habitual ou muito aceito, mas eu acho que é assim. E portanto nós chegámos a fazer muitas declarações de voto favorável, mas a explicar porque é que estávamos a votar favoravelmente quando havia ali até há uma componente que não era o nosso entendimento que deveria ser assim. Pronto, o processo depois foi como sabe. Pronto, tive ali algumas discussões assim. Eu sempre me dei bem, não tive nenhum conflito, não tive não houve nenhuma falta de educação, nada. Era isso que eu lhe ia perguntar, sempre se sentiu respeitada enquanto... Sempre. Nunca tive nenhum problema. Tive uma história muito engraçada, se o presidente Paulo Fonseca, antigo, me ouvir, que foi engraçada. Ele logo no princípio escreve, ou diz, ou não sei como é que foi, apareceu no jornal Notícias de Orem, a dizer que a oposição era desonesta. E bem, aquilo caiu-me completamente. Pronto, eu ainda não estava preparada para estas coisas que se dizem, às vezes é só da boca para fora, mas não interessa. E eu disse, cheguei à reunião de Câmara e surgi-me e diz, o senhor vai dizer, desculpa lá, de onde é que me conhece? E foi logo quase no princípio para dizer que eu sou desonesta. Quer dizer, desonesta era assim um termo que para mim foi muito duro. E ela disse, Isabel, mas pelo amor de Deus, não é nada consigo. Isto não era assim direto, não é nada consigo. Eu fiquei ali, pronto, atrapalhada e disse assim, olha, então vamos combinar uma coisa, daqui para aí há aqui um murinho, o senhor não o passa, eu também não o passo, pode ter a certeza, portanto, e vamos nos respeitar, mas ninguém ultrapassa este muro. Olha, e só aconteceu isso. De resto, não tive... Demos sempre muito bem, muito... Obviamente, às vezes com algumas discordâncias. O vereador Nazareno, com quem eu conhecia pessoalmente, era a pessoa que eu conhecia melhor. Ele passa férias no mesmo sítio onde eu passo, portanto, conhecíamos-nos bem. Tive discussões um bocadinho mais caloradas. Por decisões, sobretudo por... Eu vou-lhe dizer, por exemplo, havia temas que eu gostava de estudar. Ainda hoje gostava de estudar, e portanto, quando íamos ali discutir, eu levantava como é que eu achava no sentido de que era do que a lei dizia ou do que o documento dizia, e depois ele às vezes passa a expressão, entre aspas, um bocadinho teimoso, e não saía dali, e eu gostava, me diga assim, mas está aqui escrito, uma coisa é eu acho, pronto, e aí estou todo o direito, o outro acha e eu acho, mas eu levava-lhe o documento, diz aqui que temos que entregar, não é? E depois sabemos o que aconteceu aqui na avenida, não vale a pena recordar, mas o que aconteceu, está aqui dito que tem que ter isto, então não é eu que acho, está cá escrito, então tem que ter, está a ver? Depois entrávamos nestas discussões que acompanharam e que às vezes as coisas eram um bocadinho empoladas e encaloradas, pronto, mas pronto, isso notava que havia um estudo muito grande dos processos. Foi uma mais-valia ter feito esse trabalho para quando venceram as eleições. Era isso que eu ia chegar. Cá está, às vezes é preciso crescermos um bocadinho, e eu que não tinha nenhuma experiência, que nunca lá tinha estado, para mim foi bom. Eu confesso, para mim foi muito bom, porque eu vinha de uma área completamente diferente, de uma lógica de trabalhar completamente diferente, de tomar decisões de uma forma completamente diferente, e portanto foi bom para mim perceber ali um bocadinho como se funciona. E mesmo assim, quando entramos na casa, não é? Quando passamos por aquela porta, naquele dia que eu acho que aquela fotografia está mesmo feliz, quando vamos todos a entrar cheios de garra para fazer algo por este concelho e para o município e para as pessoas em 2017, que vamos ali cheios de vontade.
eu ia com alguma confiança, coisa que não tinha anteriormente, há ali áreas que eu já tenho percepção do que se quer fazer. Depois outra coisa é, quando chegamos mesmo, percebemos que obviamente as máquinas são um bocadinho, digamos, as máquinas das instituições, são um bocadinho, pronto, há todo um processo, há toda uma lei, que também ainda desconhecia muita coisa e desconhece ainda hoje. Nós estamos sempre ali a aprender coisas do que se pode fazer e do que não se pode fazer e, portanto, todo esse processo depois foi, mas, digamos, olhando para trás, foi muito importante conhecer a parte processual toda. Depois ali é ir já aos pormenores. E depois todos os dias é um dia novo. É um dia novo. Quando entraram quando portanto, ganharam as eleições, pensava nos pelouros que gostaria de ter. Portanto, já estudava muito todos os assuntos que iam à reunião de Câmara. Na altura, quais eram os pelouros que pensava assim, gostava de ter aquele, não gostava de ter o outro? Eu aí também vou fazer uma inconfidência que o Luís Albuquerque também não vai ficar zangado. Ele não está a ouvir. Achei curioso que quando fizemos a primeira campanha, eu fui percebendo que havia uma ideia na cabeça do Presidente que, e eu peço desculpa sem qualquer desvalorização para nada, mas tem a ver com as características das pessoas, que havia uma tendência cá está, mais típico feminino, entre aspas. O social, a educação, e eu pensei que havia ali uma canalização, digamos assim, um bocadinho mais para essa área. Depois achei curioso que com o percurso de nos conhecermos durante o processo de estarmos na oposição e partilhámos muitos momentos, muitas dúvidas, muitas decisões, algumas muito difíceis enquanto oposição, porque cá está as leituras às vezes que se fazem de decisões que se tomam, não é? Como sabe, politicamente, e é assim, a política é assim, uma decisão que se toma tem uma leitura política que às vezes a leitura pessoal que queremos dar à situação não tem nada a ver com aquilo, mas a leitura que se tira política é uma situação dessas, não é? O discordar de um projeto não é discordar que se faça uma obra, mas politicamente isto pode ser levado aí, não é? E isso tem que se ter cuidado, sem dúvida nenhuma, tem que se aprender a ter cuidado a terminologia, porque depois o cidadão comum é levado a confundir um pouco as coisas, não é? Eu posso ser contra um projeto da obra, no caso de uma obra qualquer, mas não sou contra que se faça lá uma obra, sou contra aquela forma de fazer. Mas às vezes explicar isto tudo em miudinhos e a própria comunicação social e tudo, sai uma letra e como é que é? Quer dizer, parece que se é contra fazer isto e portanto tem que ter aqui algum cuidado às vezes nessas expressão. E ao longo de todo o processo eu acho que fomos percebendo todos, quer dizer, que eu gostaria mais de outras áreas. Sinto-me mais identificada, por razões, cá está, do meu percurso todo de vida. Exatamente, pela questão profissional também que teve sempre. E pronto, e quando tomámos, penso que o Luís já não teve dúvida nenhuma, e pronto, e tive pelouros que gostei muito, achando que também, deixe-me dizer assim, não é dizer que faço tudo, não posso dizer isso, mas acho que depois nós, se nos empenharmos, fazemos. Por exemplo, eu tendo a cultura, eu andei todo este processo, agora está a ver a Dra. Micaela, mas eu andei todo o processo muito ligado às escolas, ao ponto de o Colégio São Miguel achava que eu era vereadora da cultura, da educação no outro mandato. Houve aqui, portanto, havia aqui várias, portanto, a pessoa não, agora, em termos da atribuição logo dos pelouros, eu penso que o Presidente, ao longo daquele tempo que nos fomos estar na oposição, ficou a conhecê-la bem e achou que conhecer diferente do que é que eu talvez fosse melhor para fazer e pronto, e mais eficaz, sobretudo. A cultura não tem muito a ver com as obras, não é? Mas a verdade é que foi um pelouro que abraçou também e que também acarinha muito, não é? Sabe que eu ontem eu dei um programa na televisão que estava o Ministro da Cultura e o Pedro Adão Silva disse uma coisa que eu disse assim, olha, está como eu, e que às vezes isto é difícil as pessoas às vezes aceitarem bem, os mais eruditos às vezes não aceitam bem, não é dizer que eu gosto de tudo, eu não gosto de tudo, mas eu gosto de muitas áreas, não sou uma pessoa que me foco muito só numa área e portanto até nessa forma de estar eu era muito técnica. Pronto, vamos dizer assim, muito ligada às ciências muito pragmáticas. Sim, mas isso para mim não colide nada. Eu sempre gostei muito de ler. Não é preciso ser de letras para gostar de ler. Eu sempre gostei muito de ver exposições. Eu gosto de pintura. Eu gosto muito de cinema. Sempre gostei.
portanto, e faz parte de mim, quer dizer, eu preciso, aquilo que as pessoas dizem, eu preciso disso, eu preciso, portanto, senão fico ali focada e fico fria, como até às vezes me dizem, um bocadinho fria, porque eu já tenho alguma tendência de ser, a tal frontalidade às vezes aparenta, portanto, alguma frieza, que eu penso que não, mas pronto, os mais próximos, o meu marido muitas vezes diz, às vezes és um bocadinho, tens que ser Rita, pronto, mas eu não é com essa, mas pronto, eu também não sou uma choramingas, como eu costumo dizer, mas tenho momentos difíceis também, como todos nós, e às vezes parece que é o super-homem que faz tudo, mas não é bem assim. Mas essa componente eu também preciso muito dela e sempre me interessei, obviamente que agarrando o ploro também potenciei, não é? Ainda fui ver mais, ainda tive mais atenção, ainda comecei a focar também alguma leitura para essas áreas, para perceber o que é que se faz noutros sítios. Rodeei-me, digamos assim, comecei a lidar mais com pessoas que sabem muito mais dessas áreas para eu também aprender um bocadinho mais. Pronto, e fui fazendo esse percurso, porque o estar na Câmara, vamos dizer assim, o ser vereadora de uma Câmara, pessoalmente, também tem que haver essa componente de nós crescermos muito em termos de competências, não é? Porque a gente entra num patamar, mas temos que ir tendo outras, porque isto está sempre a evoluir, não é? Nós estamos sempre aqui a evoluir, nós não temos tempo para estudar tanto, não é? Eu costumo, eles brincam muito comigo ali, porque eu estou sempre a dizer, nós temos que estudar, isto é preciso ser estudado, isto é para estudar. Eu estive a estudar ontem o dia todo, porque é mesmo para estudar, quer dizer, o sentido de estudar no sentido de ler, de saber como é que não é. Às vezes dizem-me assim, mas para que é que leste isso? Concretamente eu não aplico aqui nada, não é? Mas faz parte do processo, quer dizer, eu se apresento aqui um livro, eu gosto de ir ler, não é? Porque depois eu não li antes, muitas vezes, as pessoas apresentam aqui, porque tenho curiosidade de ler, e obviamente depois faço o meu raciocínio, que é outra coisa que também, a tal frontalidade, não se tem que gostar de tudo, nem todos temos que gostar do mesmo, não é? Eu posso ir ao teatro e a programação, nós definimos a programação em colaboração com o diretor da programação e com o seu presidente, mas há coisas que eu não tenho que ir ali e dizer eu gostei sempre, é fantástico, há coisas que eu gosto menos, mas o eu gostar menos não quer dizer que não haja pessoas que gostam e que não se mostre e que não se traga e que se não divulgue, porque nós estamos sempre aqui a aprender áreas novas, que eu já vi aqui coisas que nunca tinha visto e que gostei, e outras que gostei menos, pronto. E já tive a potência por ter visto aqui, de ir a outro lado, ver outra coisa diferente. Eu já fazia um pouco isto, mas talvez num espectro um bocadinho mais reduzido, não é? Portanto, aqui a cultura com a obra acaba por complementar, porque senão depois também temos aqui um bocado mais a dureza que eu gosto, mas a dureza de muita obra, não é? Como o Presidente disse, estão a decorrer 6 obras ao mesmo tempo, e obras de milhões. Portanto, as responsabilidades não é só a gente pensar que está a olhar, não é? Nós temos que estar sempre muito atentos. Depois temos a outra componente que eu procuro imenso ter, que é para o desenvolvimento do Conselho. E quando nós dizemos desenvolvimento do Conselho, vamos sempre ter depois às pessoas que vivem no Conselho ou que nós queremos atrair ao Conselho. Contribui muito o estar, e a vida hoje em tudo é um pouco assim, estar muito atento. Muito atento, nós não podemos perder um minuto, nós não podemos perder a atenção no foco que queremos, e falo isto em diversas áreas, no plano cultural, porque temos que nos posicionar e posicionamos-nos, não é? E posicionamos. Nós ainda agora obtivemos uma candidatura de maior equipamento, dotar o espaço de maior equipamento, porque conseguimos ao longo do ano posicionar-nos numa posição que tivemos no lote dos 30 teatros e cineteatros do país. Podem dizer assim, não vou dizer que sou eu, obviamente eu não estou a dizer isso, mas a mim deu-me um prazer que nem imagina, nem tão falado, porque nem tem que ser falado, o importante é que vá para lá o material, não é? Eu costumo dizer ao Presidente, sabe o que é que eu gosto mais? Quando acabamos uma obra, e eu já estou a pensar noutra, mas acabamos uma obra e quando nós inauguramos, a mim não é o ato de inaugurar, sabe o que é que me dá o gozo? É assim, fecha. Fez-se. Vereadora, quando portanto, tomaram posse em 2017, o primeiro ato vosso foi o início das obras
da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, recorda-se disso, não é? Foi o primeiro ato que nós acompanhámos, que a Comunicação Social acompanhou também desse novo Executivo. Magoa ouvir dizer tantas vezes que fizeram as obras, mas já estavam todas projetadas e estavam todas com a candidatura aprovada, já estavam os projetos todos feitos. Isso magoa? Isso sim. Para ser completamente sincera, magoa um bocadinho. Percebo que a maioria das pessoas que diz isso é o que pensa. E é o que foi, entre aspas, minimamente transmitido, porque cá está, a política é um bocadinho assim. Portanto, foi transmitido, traz que estava tudo, não é? Pronto, e as coisas são assim. Custa muito quando algumas pessoas que sabem a verdade toda também o dizem. E sim, aí magoa porque as pessoas sabem, e portanto, porque é que estão a dizer uma coisa, e não estou a tirar mérito ao Executivo que estava anterior. Eu costumo dizer, porque eu acho que eu não sou muito, talvez por a militância, não tenho militância partidária, e portanto, isto dos partidos vale o que vale, são muito importantes, mas vale o que vale. Obviamente que o quadro comunitário foi negociado pelo Executivo liderado por Paulo Fonseca. Foi. Os 5.400.000 euros foi. Portanto, ninguém lhe tira isso. Foi. Pode-me dizer, podiam ser 8. Está bem, isso agora eu posso dizer que podiam ser 2 ou 8. Não interessa. Foi, e o que foi é que está bem. Está feito. E isso não se tira. E não tira também que a identificação daquelas obras, daquelas a serem feitas, foram na altura daquele Executivo. Foram. Mas, aqui vou dizer, foram como podiam ser deste, porque obviamente tinha que se arranjar o teatro, tinha que se arranjar o castelo, havendo por possibilidades, tinha, portanto. Mas também não lhe tiro o mérito, foram. E que até contrataram alguns projetos no último ano. Portanto, eu fui muito crítica e foi também daquelas ações muito minhas participativas, porque nós perdemos majorações. E cá está o que eu lhe estava a dizer. Se eu puder trazer mais 10% dos 5 milhões, eu trago mais 500.000 euros. Então não é bom? Eu não posso fazer mais coisas. Eu não posso libertar dinheiro para outras coisas. Porque nós temos que ter também essa consciência, que às vezes não explicamos bem. Os fundos comunitários vêm muito canalizados para determinadas obras. Eu não posso fazer outras. É muito canalizado para determinado tipo de obras. Ora, se eu aproveitar para fazer essas, liberto verba para depois poder fazer outras. Liberta verba, mas não é dessa. Liberta não, verba... Só que está a ver, há financiamento 80%. Exatamente. Então, se eu faço... O orçamento acaba por nós podemos ter aqui alguma folga, digamos assim, para depois fazermos outra atividade que não é financiada. Que não é financiada. Portanto, o financiamento tem estes dois lados, porque nós não podemos, às vezes também não é explicado a toda a gente que o quadro comunitário vem muito direcionado para determinadas áreas e temos que ter a capacidade de encaixar essas determinadas áreas, desde que necessitemos. Também não vamos fazer candidaturas só porque apetece para coisas que não é preciso para nada. Não é? Pronto, eu acho também é importante sempre fazermos este filtro. Portanto, o seu dono. Agora, que é uma verdade que o projeto do teatro e o projeto do castelo não estavam concluídos. Portanto, nós entramos sem os projetos estarem concluídos. E as candidaturas fechavam em dezembro, porque também é outra coisa que às vezes não se explica bem. Negociar um quadro é atribuir verba para fazer estes projetos. Coisa diferente é submeter a candidatura e ela ser aprovada. Eu posso ter negociado e eu submeto um projeto e eles dizem, não, isto não cumpre nenhum critério da candidatura, sim, portanto vai para trás. Portanto, o que nós precisávamos era de obras submetidas em candidatura. E o que eu sempre disse é que as obras não estavam candidatadas. A única obra candidatada era a da Avenida. E que foi a que começou logo a seguir. E que foi a que começou. A única obra que estava candidatada foi a da Avenida. E com os problemas que sabemos de que, a partir do cruzamento de Caixarias para a frente, foram fazer um remendo e a CCDR não aceitou, porque não cumpria. A tal história lá para trás que eu tinha tido na discussão que estava ali escrito preto no branco. Portanto, eu acho que dizer isto é a verdade pura e dura. Quer dizer, o quadro foi negociado pelo outro executivo, bem negociado, obras ditas, tudo. O problema é que entre isso e a candidatura vai uma grande diferença, porque a candidatura depois tem que ser submetida. E o que é que acontece? Nós até dezembro tínhamos que submeter candidaturas. Felizmente, eu vou dizer, felizmente nós habituámos a viver assim. Felizmente depois era até dezembro e em dezembro prolongou o prazo ali 3 meses. Mas eu não posso jogar com isto. Cá está, isso aí já vem comigo a minha maneira de ser. Eu não posso contar que estão sempre a prorrogar prazos, porque há um dia que não há prorrogação de prazo e falhamos.
E, portanto, tivemos que as submeter. E foram ali 2 meses e meio, de um trabalho que nem imagina. Porque nós tivemos que acabar os projetos com algumas falhas, e assumo perfeitamente, porque fazer um projeto, eu cheguei aqui, o executivo, chegámos e o projeto do teatro não tinha remodelação do AVAC, o ar-condicionado era do antigo teatro. Ora, toda a gente sabe que não funcionava. Portanto, nós tivemos que fazer isto numa pressa, num trabalho, foi muito difícil, para submeter a candidatura e para ela ter êxito, porque eu não podia sujeitar o executivo, pois isto caiu um bocadinho em cima de mim, não podia sujeitar um executivo acabado de entrar, que submetíamos uma candidatura e ela depois não cumpria os critérios. Então, agora, aí sim, então o outro executivo tinha negociado o pacote e agora a gente punha uma candidatura e não. Portanto, a verdade foi esta, obviamente magoa-me, quando é um cidadão comum que ouve às vezes o que se diz e o que se escreve no Facebook e não sei o quê, não me magoa porque também não sabe, nem tem que saber tudo. Agora, 20 pessoas que sabiam tudo, isso magoa, isso magoa. E depois não se esqueça que há aqui uma coisa que felizmente não se fala, quer dizer, e não tem que se falar, mas que foi, se me perguntar, o momento mais... porque isto foi um desafio e é uma área que eu gosto muito mas tive aqui um momento muito difícil que me tirou muita hora de sono. Nesse mesmo percurso, nesse mesmo tempo, eu não estava só a fazer aquilo. Tínhamos a Orem Viva. E a Orem Viva foi aqui um processo, digo-lhe, marcar-me-á até ao fim da minha vida. De forma positiva ou negativa? Positiva, mas muito duro, não é? Porque chega ali e tem 182 pessoas que, deixe-me dizer assim, entre aspas, dependem de decisões nossas, do executivo que entrou. Nossas. Que em dezembro tinham que ir para a rua, ou tinham que não sei o quê. E nós como é que íamos conseguir fazer isso até dezembro? Eu nem conhecia nada. Não é? E depois conseguimos que o Tribunal de Contas que isso é uma coisa também que me dá muito prazer e o Presidente sabe e todo o Executivo sabe. A credibilidade nas instituições é fundamental. E, portanto, nós temos que entrar numa ARS ou num Tribunal de Contas e dizer que sou fulana ou sou vereadora na Câmara e não haver problema. Não haver, confiamos, quer dizer, não mande lá que... E isso é muito importante também ter. E o processo de Orem Viva ao Tribunal de Contas, nós fizemos um plano rigorosíssimo ao dia do que é que íamos fazer e eles disseram, se cumprirem ao dia como estão a dizer, nós concedemos mais os 6 meses. Pronto, e depois correu bem, mas como imagina, o Presidente, foi o maior desafio, este executivo todo, foi o maior desafio. Foi o maior desafio, porque, como lhe digo, eu fui ali confrontada com situações de como é que se faz, não é? Como é que pegar num assunto que, né? Pessoas que eram famílias, marido e mulher, pessoas que novas, outras pessoas mais velhas que então, e agora como é que é agora? Portanto, e como é que nós conseguimos fazer isto? Eu penso que bem, uma paz social, não houve, eu fiz da forma totalmente o mais isenta que eu posso ser, não tive conflito com ninguém, expliquei tudo a toda a gente, mostrou-se tudo a toda a gente teve claramente o processo, a opção A, a opção B, o que é que podem ter, o que não pode, o que implica, o que não implica, mas isso são 182 pessoas, não é? E estamos ali a ouvir depois um bocadinho da vida delas e eu aí já não, quer dizer, como lhe dizer, eu sou mais prática, portanto foi uma outra componente que eu tive que ter ali muito presente, pronto, com o apoio obviamente do Luís Albuquerque, sempre presente, discutimos tudo o que é que era para fazer, porque isso é uma coisa boa que nós temos, há aqui uma cumplicidade de partilha. Nós tomamos as decisões, fazemos, mas tem que haver para o que se gosta e para o que não se gosta. Não é? Conversam muito nos bastidores? Conversamos. Conversam muito nos bastidores? Conversamos. E os outros vereadores também? O seu relacionamento com todos os vereradores é igual, é bom? Sabe, eu sou assim a mais velhota, não é? E, portanto, eles têm um ar muito carinhoso. Por exemplo, o vereador Vital trata-me a minha mas agora tem duas, como é que ele está a fazer isso? Ele já saiu disso muito bem. Ele outro dia já contou. Ele era a minha, e depois até me dizia assim, como é que eu digo? Mas pronto, a Isabela é a minha, e a outra é a vereadora, pronto. Mas aquilo não estava a sair, aquilo não era muito bonito. E então agora, com a vice-presidência, ele agora é a minha vice. E a minha vereadora. Pronto, resolveu-lhe o problema. Resolveu o problema. Não, mas partilhamos muito bem. Obviamente com o Luís Albuquerque, eu tenho umas conversas às vezes mais
como eu às vezes costumo lhe dizer assim, olha, é a Isabela a falar. e portanto, aquilo que eu acho, porque como imagina, nós não, era impossível e também não era saudável, acho eu, nós todos temos as mesmas ideias sobre tudo. Obviamente, mas está aqui. Caíam sempre nos mesmos erros, não é? Há aqui uma cumplicidade. E com a vereadora Micaela, agora são duas mulheres na variação. As mulheres dão sempre um outro glamour a um executivo. É verdade, não é? Portanto, é diferente e tem pormenores. Aliás, a vereadora diz muitas vezes, faltou ali a mão de uma mulher. Às vezes, em algumas apresentações. Está a ver, é a tal diferença, que não há diferença nas mulheres, mas há coisas diferentes que se têm que aceitar de uma forma diferente. Exatamente. Às vezes há pormenores da mesa, de pequenas coisas que nós dizemos, falta ali um toque, não é? E o vosso relacionamento é bom? Portanto, eu já conheci a vereadora Micaela há muitos anos, não é? Muitos anos, muito antes também de tudo isto. Quando ela veio para Orem, eu conhecia, portanto ela também é uma... Também vem de fora. Também vem de fora. Também vem buscar o namorado. Ou o namorado foi buscá-la fora. Pronto. Depois vamos saber isso também. Pois, tem que ser a falar com ela. Ela depois não sei. E depois, portanto, eu conheci há muitos anos e, portanto, não, damos muito bem. Temos aqui muita ligação, cá está. Há aqui uma área da cultura que interliga muito. As próprias obras, portanto, nós estamos agora a iniciar a obra em Caxarias, que na escola, portanto, há toda uma ligação muito grande. Não tenho... sabe, nós temos que nos adaptar todos um pouco e eu aí agradeço a todos porque eles talvez se adaptassem mais a mim até do que eu tive esse trabalho de fazer, porque eu acho que ninguém estava tão habituado. Eu costumo sempre dizer, eu venho de uma casa que era assim, em casa, família, eu sou assim, portanto, aqui isto segue um bocadinho. Que é a frontalidade, dizer, eu uma vez comentei um pormenor de pessoal de uma pessoa e depois até comentei com o meu marido que tinha dito aquilo e ele disse, talvez-te a dizer uma coisa dessas, não deves dizer isso. E eu disse, eu acho que não ficou zangado, mas depois eu fiquei a bater com aquilo, no outro dia fui logo a dizer, olha, não leva a mal eu dizer isto, pois não, mas eu acho que fica melhor, não, então até já corrigi. Pronto, eu às vezes faço isso. Costumo dizer agora que sou a mãezinha, não é? Porque o vereador Natália era o único que era um bocadinho mais velho. Portanto, agora eu fico a mãezinha e eu nessas coisas digo, mas dá-me-nos bastante bem. O vereador Natálio, portanto, renunciou ao seu mandato e o vosso relacionamento também era bom e saudável. Agora, com a renúncia... como me disse já a mim, é uma nomeação de confiança, não é? Portanto, é preciso ter confiança para se nomear o vice-presidente. Como é que viu essa nomeação? Como é que a aceitou? Estava à espera dela? Não estava? Como é que é? Então, vamos começar por princípio. Pronto, o vereador Natálio, eu sempre tive uma ótima relação. Obviamente que também tivemos os nossos pontos de divergência, às vezes até pela forma dele, que nós somos os dois mais séniores, e esse ser sénior permite que às vezes também sejamos mais diretos a dizer as coisas, e portanto, da minha parte, eu já era frontal e ele comigo também era, portanto aquilo às vezes havia ali assim umas ideias mais fortes, mas faz parte, sempre tivemos uma ótima relação. Aliás, eu quando despedi dele disse, nós muitas vezes tínhamos a convergência em algumas ideias, a forma é que às vezes tínhamos processos diferentes de pensar as coisas. Mas como eu também lhe disse, nós tomada uma decisão, a decisão está tomada e portanto nós temos que andar para a frente. Obviamente que nesta transição há sempre alguma agitação, digamos assim, porque há sempre o processo de saber quem fica com quem, os próprios técnicos, né, toda a equipa, há sempre aquela fase, mas pronto, as coisas agora acalmaram e vamos todos tranquilos, porque faz parte do processo. Como eu disse na passada reunião de Câmara, e como transmitido de uma forma direta, mas quis dizê-lo publicamente, como eu vejo a vice-presidência, eu nunca vi como uma forma de ser assim um cargo que a pessoa fique toda muito... Eu acho que sobretudo é a confiança que o Presidente deposita. E portanto eu fiquei sensibilizada, gostei muito, acho que não para mim foi como lhe ia dizer, não sei se foi de uma forma direta, mas para mim é o reflexo de 9 anos que estou a trabalhar que não defraudei a expectativa que pode ter ido tendo em mim. E isso para mim é o mais importante. Portanto, porque em si a atividade, como eu costumo dizer, um vice-presidente é aquela pessoa que substitui o presidente na sua ausência, em determinadas situações, em que não pode estar presente, em que tem um impedimento qualquer de fazer. Portanto, isso é uma confiança de que eu sou o rosto que não o vou dar sequência
que confia naquilo que eu vou dizer, fazer, escrever. Vai representar. E, portanto, isso, para mim, foi, como imagina, pessoalmente, é um orgulho e é um reconhecimento que eu tenho e fiquei muito agradecida de ter isso. Ainda mais, agora vamos acrescentar a outra componente, não vamos poder esquecermos que isto é um espaço político. O tal que eu digo que não estou lá muito política, mas que é o espaço político. E a vereadora é independente? Eu sou independente. E isso também fez com que, deixe-me dizer assim, que os partidos, que as pessoas desconstruam um bocadinho que tem que ser sempre alguém que perfila um partido ou assim. E portanto isso para mim também é muito importante. E acho que também é um sinal para fora muito importante. Se quer que lhe diga, aqui com alguma presunção da minha parte, mas sobretudo do Presidente, de que é por digamos, confiança, por reconhecer alguma competência, com alguma modéstia eu digo, mas por reconhecer, senão eu penso que não acharia. Acho que porque é uma pessoa que é independente, não é militante, portanto eu acho que isso também faz um bocadinho, até talvez mais do que ser mulher, talvez faz um bocadinho a diferença daquele paradigma sempre que nós temos aqui da sequência das coisas. E às vezes acho que é importante. Portanto, qual é agora a questão? Não posso defraudar de maneira nenhuma. A confiança, penso que nunca está em causa, portanto isso aí não estará em causa. Posso não ter um discurso tão político, mas falo como eu sei e como eu tento me preparar, e portanto acho que por aí também não vai ser muito mais responsabilidade. Depois, como sabe, tenho mais um ploro, portanto também acresce à situação, pelo menos agora durante estes meses, mas eu costumo dizer que enquanto eu tiver saúde, eu já estou naquela fase. Aliás, nós devíamos estar sempre nessa fase, mas agora então a pessoa começa a dizer assim, tendo saúde nós fazemos, agora tem que ter a saúde e a pessoa tem que estar sempre aqui, porque eu mais tenho sempre ideias para fazer. E depois, sem dúvida nenhuma, também é muito importante, ainda aqui não falei de algo muito importante, os colaboradores que nós temos ali a trabalhar connosco. Vamos falar agora. Nós, quando entramos, conhecemos umas pessoas, mas depois vamos andando, não é? O percurso vai andando, vamos conhecendo outras, vamos conhecendo das mesmas pessoas ao outro lado, porque eu costumo dizer-lhes que de ser trabalhador, funcionário, aqui é mais nós lá que era mais trabalhadores e que é mais funcionários, até estas terminologias às vezes para mim ao princípio eles estranhavam. De uma autarquia não é fácil, porque eles de 4 em 4 anos estão sujeitos a que apareça alguém que tem formas de estar completamente diferentes, não é? Um fala alto, outro fala baixo, um é caladinho, até mete-se um chama tudo à sala, o outro vai aos gabinetes. Todos nós temos perfis diferentes ao longo dos anos, portanto, e eles fazem o seu percurso profissional de 4 em 4 anos, que eu acho pouco, não é? Eu sou aquela defensora dos 6 anos e 2 mandatos, portanto, 4 em 4 anos estão ali outras pessoas, portanto, e quando entramos é novo, temos que aprender. Depois, quando estamos no auge, começa o outro a pensar já no outro mandato, ou se sai ou se altera. Portanto, não é fácil para eles também se adaptarem sempre ao registro. E ao princípio é engraçado, tive ali algumas equipas, sobretudo a equipa de uma área muito próxima a mim, que uma vez eu disse, isto está errado logo no princípio, e as pessoas ficam todas a olhar para mim. Eu disse 5 anos, talvez duro, não sei, isto é errado. E ficam todas a olhar para mim. Depois um ainda disse, mas nós não fizemos, pronto, e pensámos que era assim. Eu disse, não há problema nenhum, mas está a ver aqui, olha, é melhor mudar isto, de um jeito mudo, pronto. E aos poucos, mas as pessoas não estavam muito habituadas, não sei, as pessoas sentiram ali a generala, entre aspas, né? Já me chamaram vários nomes, pronto. Mas tem muitas equipas, mas tem também uma secretária que que será aquela pessoa que gera os seus maus humores, as suas alegrias, as suas tristezas, mas a verdade é que se tem dado bem, porque agora, como vice-presidente, mudou de gabinete, mas não mudou de secretária, certo? Não, veio a Célia comigo, atrás de mim. Desculpa lá a Célia dizer atrás de mim, mas foi. Não, demos-nos perfeitamente bem. Sim, porque ela também teve que mudar de gabinete, não é? Também teve que mudar de gabinete. Para assegurar agora. Não, demos-nos sempre muito bem, sabe? Eu penso e faço tudo eu respeito muitas pessoas. Às vezes, em termos profissionais, posso ser um bocadinho mais rígida a falar, ou outras vezes não. Também penso que ajudo daquilo que eu posso. Não,
estou muito satisfeita com as equipas. Tenho, como em tudo, há melhores profissionais e piores profissionais, mas como em tudo, não todos nós somos assim. E também comparado comigo com outras câmaras há de haver muito melhores e outros piores, e comparado aqui com o executivo há melhores e piores, se a gente for catalogar as pessoas assim. Agora, acho que tenho conseguido ir fazendo uma coisa que para mim é fundamental e que eu defendo sempre, que é fazer equipa. Fazer equipa não é estar tudo de acordo. Fazer equipa não é ser tudo o melhor do mundo, mas é fazer equipa. E as pessoas, quando uma pessoa dá uma orientação, elas vestirem isso e sentirem que também é delas. Eu posso lhe dizer que eu estava ontem ausente, como lhe disse, quando eu fui passear, mas tínhamos uma situação pendente e fui contactada no sentido de acelerem lá isso, precisamos que isso seja um bocadinho mais depressa. E eu já tinha falado no assunto e pensei, não, eu liguei ontem ali para a Câmara e pedi, até foi à doutora Clarice, agilize-me isto, segunda ou terça temos que ter isto na rua. Mas veja lá se há uma coisa, veja lá o que está. E entretanto liguei a um técnico a dizer o mesmo. E quando estava a ligar ao técnico, ele disse: deixa aqui está ao pé de mim. E depois ele brincou comigo e disse assim: somos bem mandados. E eu disse: não, vocês vestem, às vezes é a camisola que é o que eu quero. Portanto, perceberam que isto é urgente. E ela à tarde mandou-me uma mensagem e disse-me assim: vereadora, submetemos hoje. E eu fiquei super contente. Estás a ver? É assim que eu gosto, porque as pessoas vestem, quer dizer, não é só a ordem. Não há ordem, não é? Eu não fui dizer tem que ir, porque eu nem sequer sabia se havia condições das coisas seguirem ontem, mas fui dizer, pelo menos segunda ou terça isto tem que ir. E as pessoas vestiram a camisola para também terem esse orgulho de ir ontem. É que tem que ir já, então vai já. E eu acho que isso eu tenho conseguido construir com eles. Tem sentido um líder com as suas equipas? Mais do que um chefe? Tenho. Eles falarão melhor que eu, não é? Eles podem falar melhor que eu. Obviamente há sempre gente que não gosta de mim, todos sabemos isso, assim como eu também gosto menos de umas pessoas que de outras, como pessoas. Agora, como ali trabalhadores somos todos iguais e eu tento ter o máximo, eu acho que tem que haver muita responsabilidade também da parte deles, e é sempre o que eu tento incutir. Por isso é que eu acho que nesse aspecto sou um bocadinho mais líder que chefe, no sentido daquilo que a gente agora vê nos conceitos da chefia, não é? Que é só mandar e partilhar. Eu gosto de vestir camisola, eu gosto de ir. Se é preciso lá estar, eu também vou. Se é preciso ir falar, eu vou falar. Com quem acabo de dizer, eu digo. Eu gosto de fazer esse papel, para eles sentirem. Agora, eu costumo também dizer, às vezes discuto com eles, discuto. Às vezes ralho, entre aspas, mas ralho, parafusto, parece impossível, isto não está, não pode ser assim, e isto é uma vergonha. Sai-me e sai. Mas sempre não, que isso é uma coisa que nós aprendemos, não é? Toda a gente aprende, elogia-se em público e ralha-se em privado. E eu aí tento sempre fazer isso, porque não é bom, porque às vezes há razões para. Às vezes nós achamos que as pessoas já estão, digamos assim, num patamar de competências e ainda não estão, mas nós achamos que sim. E portanto estamos a pô-las em risco porque elas não estão preparadas para estar ali. E temos que ter isso, não é? Às vezes nós damos competências a umas pessoas que elas só fazem, elas diziam de chegar lá, mas naquele momento não estão e nós achamos que sim. Eu já posso. Portanto, eu tenho muita dificuldade, isso é um erro muito grande que eu tenho, mas que é de mim, é muito pessoal. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Puxa muito assim. Puxo muito a mim, portanto, depois tenho esse ónus de, como o meu marido diz, o dia tem 24 horas e portanto já não tenho tempo para fazer e já não tenho tempo para ver. E portanto, depois eles ligam-me a dizer: a vereadora não despachou isto é urgente. E eu ainda não despachei aquilo, porque no meio depois de tudo, puxei muito a mim algumas coisas. E tenho essa dificuldade. Eu às vezes faço esse exercício, vou tentando, mas é muito difícil. É muito pessoal. Eu em casa sou assim, não é? Eu puxo a festa do Natal, eu puxo a mim, depois queixo-me, estou muito cansada, não é? Mas puxo. Agora já estou a delegar nos sobrinhos, mas puxo muito essas coisas. E isso às vezes, em termos de coisa, quando se tem muita área, por isso é que eu lhe digo que precisei destes dias, não foi bem para tirar férias, porque pronto, eu férias vou tirar agora mais à frente. Foi nomeada vice-presidente e depois tirou uns dias. Pronto, tirei 2 dias, mas foi assim, reuni eu faço uma reunião quase semanal. Agora no verão é que não foi, porque havia houve muitas dificuldades, mas eu gosto de fazer uma reunião semanal com as FIAs que dependem de mim, que me estão e tive a preocupação de fazer já com o Dr. Fernando Paquinho, que é o que entra agora na minha equipa. Pronto, e depois reuni com ele a seguir mais tempo, e amanhã não, segunda-feira vou ter uma reunião com a equipa
do turismo e do empreendedorismo, com a equipa mesmo. Porque pronto, eu tenho que perceber, tenho que fazer umas perguntas. Aí está, voltamos ao mesmo, tenho que perceber, vai ter que estudar. Claro. mas é mesmo, eu tenho que perceber o que vem de trás, o que está já definido pelo vereador Natal, e o que é que está já, digamos, agendado. Mas, como também imagina, todos apoiam um cunho pessoal naquilo que acho que poderá ser mais importante. E nós temos aí uns desafios que eu já tinha um bocado na cultura, mas que entram muito pelo turismo, e já tenho isso na cabeça. Portanto, e é uma coisa que eu quero já começar a pôr em prática. Uma delas nós vamos ter que começar a arrancar já, e portanto vou conhecer a equipa, perceber o que é que eles fazem, perguntar, deixá-los falar. Eu, na primeira reunião que tenho sempre com eles, gosto que eles falem o que é que fazem, o que não fazem, o que é que fizeram, o que é que estavam a fazer. Pronto, pô-los um bocado a falar, para eu depois também ir percebendo. Agora, se me disser que é tudo rosas, não são tudo rosas, não é? Temos momentos difíceis, temos momentos de dúvida, temos momentos que porque é que não vamos fazer ainda mais, porque é que demorou tanto tempo. Isso é o que me custa às vezes mais. O processo administrativo é demorado, o processo é muito demorado. Faz o projeto, aprova-se o projeto, vai ao Tribunal de Contas, vem do Tribunal de Contas, lança-se o concurso, 5 dias para isto, 10 dias para aquilo, para reclamações, para não sei o quê. É tudo muito rápido, a gente quer que as coisas estejam mais depressa. E como eu gosto muito dessa parte de ter as coisas, às vezes, mas temos imensas, como sabe, eu sei que não queria falar dos projetos, mas como sabe, nós temos muitos a fazer, há muito projeto que vai ficar pronto, há muitas coisas que ficam ali estamos a tentar, e acho que basta olhar para a cidade, mudar um pouco alguma. Eu olho para a Rua de Castela, né? Nós estamos a fazer o projeto da Rua de Castela, e costumo dizer, eu embirrei com aquela rua, embirrei no sentido até positivo. Aquilo não é uma rua de uma cidade, não é? Não está em condições. Portanto, ir fazendo tudo isto. Agora, obviamente que isto também traz muito transtorno. Ouvimos muitas pessoas que ficam muito aborrecidas, eu percebo que ficam muito aborrecidas. Né? Agora, na Sá Carneiro, aquilo é um transtorno enorme, a gente sabe. Mas não é possível fazer obras porque senão é fácil, mete-se uma camadinha de alcatrão, como eu costumo dizer, e está feito. Mas nestas obras não pode ser isso, não é? A estrutura. Nós, Fátima, temos um projeto ambicioso, porque nós estamos a concluir 4 projetos de obra que dão uma cara à cidade. A cidade, nós estamos a falar nas tais cidades dos 15 minutos, né, que agora a Paragona Grande dos 15 minutos. Aliás, eu vou ter um período de férias no fim do mês, deste mês, aí sim um período de férias. Vai estudar cidades? Vou a uma cidade, não vou a Pontevedra, já está tudo marcado, vou a Pontevedra, porque eu estive aí num congresso em que se falou muito da mobilidade e do que é a mobilidade. Nós não podemos só dizer que o clima está mau e depois é giro dizer isto, mas depois nós não praticamos nada dessa diferença, não é? E os carros, ter os carros, onde guardar os carros, onde andar, vir a pé, as tais cidades dos 15 minutos, como eles dizem, que é, tudo o que se possa fazer a 15 minutos não é para andar de carro. Portanto, e aqui nós fazemos tudo em 15 minutos, eu contra mim falo, né? Eu vou de casa, que moro ali na ponta, e vou a minha vida normal de ir ao correio, de ir à câmara, de ir ao talho. De carro? Eu faço de carro a maior parte das vezes, mas é um disparate. Portanto, eu tenho que me obrigar, e todos temos que nos obrigar, mas para isso temos de dar condições, efetivamente. Agora a avenida já se pode andar, a Sá Carneiro também pode andar, a Castela vai ter que andar, para poder também passar, também não pode ir em perigo, ali no meio pronto. Mas, como digo, nós aí foi-nos mostrado, foi lá até o alcaide de Pontevedra, mostrar a transformação que ele fez numa cidade pequena. Para a Espanha é uma cidade pequena, mas a transformação que ele fez. Eu fiquei super curiosa de ver, porque, nomeadamente Fátima, eu também acho que nós temos tudo para fazer um plano para a cidade, ser uma cidade da mobilidade, da reflexão, porque o santuário já faz esse trabalho da parte, digamos, religiosa, mas a cidade também é mais do que isso, não é? Portanto, também ser uma cidade em que apeteça ir, apeteça andar, apeteça passear, apeteça lá ficar para poder desfrutar um pouco, e isso é um trabalho que temos que ir fazendo, e que as pessoas vão ter que ir habituando, porque ao princípio a resistência é sempre muito grande. Veja-se pela avenida, ao princípio a resistência foi muito grande, e depois as pessoas já não dizem nada, já não dizem que é estreita ou não sei o quê. E eu próprio também, lá no passado, também achei outros pormenores que agora acho que faz sentido, e por aí fora temos que ir criando essas condições. As redes sociais são um instrumento hoje em dia mais para, eu costumo dizer, mais para deitar abaixo e para dizer mal do que propriamente para elogiar, apesar de que também se elogia, mas dá muito crédito àquilo que se escreve nas redes sociais.
Olha, é assim, obviamente que eu tenho que dar algum crédito no sentido de perceber o que é que o cidadão está a dizer. Pá, mesmo que seja aquele cidadão que eu acho que disparate, mas até vou dizer aqui, o que é que ele sabe disto. Vamos dizer assim. As pessoas têm todo o direito de dizer. Agora, eu não valorizo muito, eu leio, penso, faço o meu raciocínio, mas não faço gestão por aí, de maneira nenhuma. E eu ontem dou-lhe um exemplo e digo isto publicamente. Houve aquela notícia da TAP, que vem para as redes sociais, e há um recuo. Eu não estou a dizer que a TAP fez bem. O que eu digo é assim, mal de nós todos estamos quando efetivamente são as redes sociais que fazem esta força. Porquê? Porque há gente muito séria e muito conhecedora e muito honesta e que tem todo o direito à sua opinião que escreve, mas há gente, também sabemos que são 1000 perfis que ele bota abaixo, só porque sim. Mas aquilo é um exemplo do que efetivamente a força que as redes sociais têm para corrigir uma situação que estava. Eu percebo que tenham feito, mas às vezes é difícil. Está a ver, nós entendermos, porque senão um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, outro diz outra. Nunca iam agradar a todos. E depois e nunca se agrada a toda a gente, porque obviamente todos nós somos diferentes. Eu, como digo, nós ali, nem todos também gostamos do mesmo. Temos é que depois há um uníssono, não é? Faz sentido nós termos uma unidade. Na divergência, como eu digo, temos uma unidade e, portanto, eu posso dizer, há coisas que eu não concordo, que eu não gosto. Agora, desde que não ultrapasse os valores fundamentais de uma pessoa, o executivo é um conjunto e, portanto, nós em nossa casa também nem todos concordamos com o mesmo, mas depois tomamos uma decisão e ela está tomada. E pronto, e foi a melhor, foi a que tomamos, é que está tomada. Portanto, é sempre aquela minha lógica nas coisas. Portanto, as redes sociais são importantes, mas começaram a transformar-se um pouco em alguma banalização. E as pessoas que dizem mal, dizem muito mal, não é? Dizem assim coisas. E as pessoas que podiam concordar, dizem bravo, que é uma coisa, pronto, e fica no bravo, ou fica no muito bom, mas está a ver. Agora, nós gostamos, quer dizer, se me disser assim, eu vi aqui uma notícia em que dizem uma coisa boa, para quem é que não gosta? Isto aqui, eu acho que toda a gente gosta. O que temos que ter a capacidade é um auxiliar. Por exemplo, eu ontem vi aqui uma coisa que me chocou, digo já, que não foi ninguém escrito, mas por isso é que também servem as redes sociais. Há aí uma publicação, que é de uma entidade aqui perto, que vamos ter que corrigir de imediato. Aliás, já mandei para os 2 chefes de divisão para ver o que é que se passa, para corrigirmos de imediato. Há um convite da Médio Tejo para visitar os castelos, por causa de ter sido o dia dos castelos. E eu fiquei chocada com a fotografia que lá está, adorei. Fiquei chocada mesmo. Ainda bem que apareceu a rede social que eu fui ver. Ainda bem, porque já disse, para a segunda-feira temos, porque eu já não conseguia, eu vi ontem já muito noite, hoje já não consigo. Se é aquela imagem que lá há, quem é, quer dizer, para já, quem é que falhou que não mandou nada, mas agora não interessa isso, temos é que corrigir, porque aquilo é uma imagem do castelo degradadíssimo ainda, quer dizer, então temos um castelo, gente, e estamos a convidar para vir visitar, isto não, mas está a ver, ainda bem, porque foi a possibilidade que eu tive de falta de bom senso. Pronto, mas não sei o que foi, olha, não sei o que é que foi, o que aconteceu. Às vezes de uma forma clara, não sei o que aconteceu. E, portanto, na base de dados que estão lá para trás e vai-se buscar. Portanto, temos que perceber onde é que também nós não comunicámos melhor, ou quem é que tinha que ter comunicado. Portanto, perceber se há pode nem haver, está a ver, é o que diz, fosse à base de dados e tira-se, mas então tem que haver aqui um canal que tem que ter aqui um cuidado muito grande nisso. A atualizar os, está a ver? E isso foi muito bom, portanto, as redes sociais também têm coisas muito boas, e por isso, quer dizer, eu própria tento evitar por coisas pessoais, mas às vezes ponho pormenores, sei lá, pus uma fotografia no Dia dos Irmãos com a minha irmã, quando eu tinha 3 anos, que é uma fotografia que eu acho super carinhosa, ou pontualmente, às vezes também, porque nós também temos vida, não é? Normal. Agora, tento evitar coisas muito, às vezes ponho um pequeno pormenor ou qualquer coisa que eu vi num sítio, que está e que achei engraçado, ou um pormenor de uma parede, ou um pormenor de uma coisa que eu vi em alguma outra cidade e que acho interessante, mas tem uma componente boa que as pessoas exprimem-se e entre aspas podemos perceber, não é? E podemos explicar. O que eu às vezes digo muito é assim. Então, as pessoas disseram tão mal disto. Então, está na altura de nós, nos locais próprios, que não a resposta direta, nos locais próprios explicarmos. E isso eu acho importante. Sei lá, se há muita gente a dizer sempre mal de uma obra qualquer que se está a fazer, ou porque é que se está a fazer assim, eu acho que se deve explicar.
Penso que teve ali no Voz a Voz da Piedade. Portanto, alguém fez uma pergunta ao Sr. Presidente porque é que se fechava ali aquilo que trouxe da rua. E o próprio Presidente explicou a própria divergência entre nós. Nós tínhamos visões diferentes de como devíamos fazer ali. E, portanto, às vezes é oportuno as pessoas até colocarem questões ou qualquer coisa, desperta-nos. E eu costumo dizer, então, é a altura de explicarmos de uma forma, no local próprio, de explicarmos porque é que as coisas estão a acontecer assim. Agora, nem toda a gente tem que concordar com tudo, nem as prioridades são iguais para todos. Nós temos um caminho, definimos, mas há de haver... já passaram tantos executivos e muitos mais irão passar, e cada um tem o seu foco e aquilo que acha naquele momento, porque também temos sempre de nos situar no tempo, e de como as coisas estão e no tempo, não é? Qual é o foco que temos? Tendo agora esse desafio grande, cá está. Nós agora vamos entrar no desafio de definir os quadros comunitários. Voltamos àquela primeira fase lá atrás. É preciso definir, de acordo com as regras do quadro comunitário, qual será a nossa área de intervenção possível. Vereadora, a nossa conversa vai muito longa. Vai estar connosco um dia destes outra vez para falarmos da parte mais pessoal e dos gostos mais pessoais desta vereadora. Hoje é isto, é esta mulher que estuda e que, para quem não gosta de falar, fala imenso. Mas hoje estávamos as duas sozinhas, também não há esse problema. Peço a expressão, eu sou espinha de massa, não é? Espinha de massa? Não é? E eu sou um bocadinho. E eu tinha uma dificuldade em criança e em jovem, e portanto isso ficou-me um pouco. Portanto, quando é para falar para o público, às vezes eu começo a pensar muito, não é? Se me sai-se como as sílabas, e fica preocupada com isso, e começa a ficar preocupada com o que está a dizer, e depois não é? Assim, disparado, mas isso vai-se trabalhando, isso é uma coisa que já está, que se trabalha. E a pessoa vai conseguindo, pronto, e ultrapassa. Olha, fala. Não sou a primeira nem a última. Mas não é. Só um bocadinho. Não é nada. Disparado, não é nada. Olha, desejo-lhe as maiores felicidades. Mesmo para terminar, se nós recuássemos há 5 anos atrás, pela experiência que tem tido como vereadora, não agora como vice-presidente, que começou mesmo agora, mas se recuássemos 5 anos atrás, se lhe fosse feito o mesmo convite, voltava a aceitá-lo? Sim. Sim, com a mesma vontade. Obviamente que aprendi muito, naturalmente há alguns erros que terei feito, com certeza hei de ter. Teria corrigido algumas posições, mas genericamente dava da mesma forma. E penso que o objetivo e o foco que sempre tive, que foi fazer tudo aquilo que nós estamos a achar que é necessário, e ao mesmo tempo de conseguir fazê-lo da melhor forma e com os menos custos, porque também é preciso canalizar para outros lados, como voltei a dizer, porque há muitas áreas, não é? Quem eu achava que era importante nós termos o dia aberto da Câmara. Às vezes já disse isso uma vez ao Presidente, fazermos dias abertos da Câmara, e as pessoas perceberem um bocadinho as quantidades de assuntos que efetivamente nós trabalhamos, porque eu também não tinha noção nenhuma, confesso, e a quantidade de assuntos e às vezes o próprio processo. Quando falam de aberto a Câmara, é irmos à Câmara e ir à Câmara, exatamente, ir à Câmara e apresentar, e depois alguém até acompanhar, ter a percepção um pouco do que é a quantidade de assuntos, porque nós temos estas divisões, mas sabemos muito interno. Eu antes de estar aqui fazia ideia nenhuma, portanto. E eu acho que era uma pessoa mais ou menos interessada em áreas de desenvolvimento, isso assim. Ora, muito mais outro tipo de pessoas que andam na sua vida, no seu dia-a-dia. Que não se preocupam. Que não têm tanta ligação. Perceber um pouco o que é que fazíamos, como fazemos, porque é que se tomam determinadas decisões, porque é que agora é esta e não é aquela, não é? Porque é que se lança um concurso para fazer a obra ali no início da avenida, mas lançou-se agora, porque estamos a fazer isso à carneira e obviamente temos que ter este cuidado. Aquela tem que andar para aquela começar. O transtorno é sempre grande, portanto temos que ir faseado. Porque é que em Fátima vamos privilegiar uma rua em detrimento de outra, porque nos parece, porque agora é oportuno fazer tudo isto às vezes, e é importante às vezes e se as pessoas acompanhassem, também acho que era interessante perceber um pouco. Eu então que tenho a atividade cultural, que é um desafio, não é? É sempre um desafio, portanto é a parte, como eu costumo dizer, que desconstrói um bocadinho às vezes as outras coisas tão pragmáticas. É outro desafio, não é? E até contribuírem, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, as pessoas aderem, ter ideias, porque fundamentalmente nesta área é preciso termos ideias, até para fazer algumas diferenças. Porque se reparar, às vezes o que sobressai mais e o que tem é fazermos um bocadinho diferente, é trazer jovens, por exemplo, que não iam e passaram a ir.
eu nem sempre gosto, eu já não estou naquela fase de sempre gostar, mas eu não tenho que gostar. É chamá-los, é eles gostarem de ir, não é? É fazermos aquilo da orquestra juntamente com os palhaços, com os malabares, que os miúdos riam, que as crianças riam. Portanto, desconstruir um pouco e fazer bem, não é? Porque às vezes depois temos também, todos nós, temos que ter a noção do patamar onde estamos, não é? As competências de cada um, não é? Eu posso ser boa aqui, mas naturalmente se fosse para Londres, também era uma triste de uma vereadora, para que era preciso ter umas competências para uma cidade daquele tamanho. Isto tem vários degraus que as pessoas também têm que ir crescendo, não é? Mas portanto, é sempre bom que, e pronto, e fica aqui o convite, faço sempre o convite para estarem presentes e para darem sugestões, para irem a tudo o que a agenda propõe das várias atividades, porque através de umas às vezes surgem outras. Já nos aconteceu muita vez, fazemos uma e depois estamos numa atividade e dizemos, olha, porque é que não vamos fazer a seguir isto? Não é? E vamos fazendo tudo para que as pessoas gostem daqui viverem. Não é? Como eu gosto, estou cá há 39 anos. Fui, tal como a vereadora Micaela, nós é que viemos para cá, ao contrário da maioria das mulheres, está a ver? Normalmente as mulheres vão, eu também casei cá e não casei em Leiria. Portanto, às vezes esses pequenos pormenores. Eu também casei cá. Somos pessoas diferentes, está a ver? Às vezes por feitio, por questão. Eu não tinha uma grande preferência, o meu marido tinha uma grande preferência. Então, pronto, eu queria casar e vir. Eu vinha para cá, vinha pertencer a esta mas uma comunidade. coisa é certa, se não gostasse de todo, já tinha convencido a mudar. Exatamente. Portanto, é porque gostou, essa é a verdade. Muito obrigada por ter estado aqui connosco nesta manhã. Voltaremos a conversar, porque ainda temos muito para conversar. Sim, eu não sei se tem noção do que é que ficou para conversar. Não ficámos a saber quase nada de si. Mas pronto, queríamos saber como é que é ser vereadora, como é que se vive neste mundo que é diferente, ao fim e ao cabo, é diferente do meu, e é bom sabermos também como é que se processa isto tudo. Muito obrigada. Muitas felicidades e um bom regresso ao trabalho, porque segunda-feira está a trabalhar. Olha, hoje vai ser hoje. Hoje eu já tenho trabalho. Eu já tenho trabalho. Eu acho que o seu marido de vez em quando deve dizer assim, para com isso. Não, mas eu tenho porque temos uma atividade grande para a semana e eu preciso de trabalhar e portanto hoje está a falar de... Não, hoje é trabalho mesmo, trabalho meu. Hoje é trabalho o tal estudo. O tal estudo. Hoje é trabalho estudo. Portanto, estes 2 dias foi só para pensar e para passear e agora é para parar. Muito bem. Então vá, mas aproveite pelo menos o fim de semana. Sim, amanhã, pronto, se vai trabalhar hoje, aproveita amanhã. Tudo a correr bem e as maiores felicidades. Obrigada. Isabel Costa, vereadora na Câmara Municipal de Orem e desde esta semana, desde a passada segunda-feira também, vice-presidente e com quem nós iremos lidar sempre ao longo destes próximos 3 anos. Depois lhe perguntaremos se ela, que é tão adepta dos 2 mandatos, se ela depois aceita um terceiro convite. Depois vamos lhe perguntar isso também. A todos a continuação de um excelente fim de semana.